Beleza. Show de Obrigada. bola. Lu, vai me ajudando aí a controlar os microfones, se alguém ligar sem querer, que às vezes Pouco, acontece, né? como comida junto. Tem arroz, tem feijão. Então, Tá, eu te show. coloquei, deixa eu ver se eu consigo mutar. Eu acho que eu te botei de anfitrião, não coloquei de. Tá. Eu fechei Tem. um aqui, que quando eu vou vendo, eu vou Se tu fechando. quiser me colocar de co-anfitriã, vê se tu consegue mudar aí. Eita, nós daí, como é que faz isso? Pois é, eu também no Zoom. Agora que eu passei, eu não sei pegar de Só tem volta. anfitrião, tá? Não tem como ser meio anfitrião. É, mas eu acho que tinha um co-host, Ah, co-anfitrião. A eu posso Bíblia é deixar boa nisso. A de Bíblia tá anfitriã, aí. só que eu te deixo anfitriã e tu deixa eu compartilhar a tela. É só fazer isso, tá? É? Ah, então Pode tá. ficar de anfitriã. E Tá. aí, lá embaixo, né, que tem um negocinho de compartilhar a tela, deve ter um botãozinho do lado para ti ali que tu consegue liberar para mais pessoas compartilharem a tela, Sim, tem. Tá, deixa eu tá? fazer isso. Ó, Só isso é vai novidade pra rolando os mim. mic aí para nós. Show de Então, bola, meus deixa eu ver. queridos. Boa noite a quem está entrando agora aqui. Eu e a Lu, a gente está se acertando aqui no Zoom, mas já deu certo. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui. É um prazer, né? Eu vi que algumas pessoas que estavam já ali no início, quando a Luana perguntou de onde são, pessoas de várias cidades e vários estados aqui diferentes. Alguns lugares que eu nunca passei, alguns estados, a maioria dos estados eu já passei fazendo treinamentos. Mas quem está chegando novo aqui, coloca para mim de onde você é, para eu identificar aqui, também é importante para o nosso decorrer do nosso treinamento aqui. Mas eu não quero ficar gastando muito tempo com essa parte aqui de introdução, eu quero ir direto para o ponto, tá? Então, essa noite aqui, eu quero a Chapecó, a gente tive a Chapecó há pouco tempo aí fazendo um evento bem bacana. Maravilha, Santa Catarina, ó, a galera aí, Maravilha também já passei. Ano passado eu tive Maravilha, fiz um evento lá com quase 400 pessoas. Que show! Vamos lá. Então, assim, o objetivo dessa noite aqui são alguns, tá? Primeiro, te trazer um nível de consciência diferente sobre o que você está vivendo, tá? Tu absorver conhecimento técnico e autoconhecimento sobre você. E eu quero que você tome algumas decisões aqui. E um ponto importante, anota bem isso, já pode até anotar, se tiver papel e caneta aí melhor, bloco de notas, já coloca aí. Jamais saia de um local que você tomou uma decisão sem uma ação imediata para você colocar essa decisão em prática, para ela se tornar resultado. Vou repetir. Jamais saia de um treinamento como esse, qualquer treinamento que você tiver, ou qualquer ambiente que você tome uma decisão importante para a sua vida, seja pessoal ou profissional, jamais saia de um ambiente assim, com uma decisão fervendo no seu coração, sem uma ação pronta já para tornar aquela decisão resultado. Porque senão aquela decisão ela se esfria e quantas coisas você já começou e parou no meio do caminho, que você se motivou para fazer e depois parou. Então a grande questão que eu quero é aqui, que você absorva o máximo, se identifique com os pontos de melhoria que você precisa aperfeiçoar e, principalmente, as decisões que foram surgindo no meio do caminho, anote e no final você tem que fazer um plano de ação, pelo menos uma ação, mínima que seja, para começar a colocar essa decisão em movimento. Beleza? Então, eu costumo falar, tá, que quando eu abordo aqui alguns pontos, eu costumo falar sempre que nós todos, tá, nós temos inúmeras possibilidades com nós. Se você parar para pensar, imagina o seguinte, vou fazer uma analogia que fica mais fácil aqui de explicar para vocês. Imagina um pássaro preso dentro de uma gaiola. Pássaro que nasceu para cantar, para voar, que tem toda a liberdade, todas as possibilidades, todas as ferramentas, todo aquele dom divino para viver em liberdade, voar, cantar, um lindo cantar. Só que esse pássaro, ele está dentro de uma gaiola, preso com outros pássaros. E aí, o grande problema não é que ele está preso ali e que tem outros pássaros. O grande problema é que a maioria dos pássaros que estão presos assim em gaiolas, eles não sabem que eles estão presos. Porque a vida dele foi condicionada desde o início a acreditar que o limite dele era o teto daquela gaiola, que o limite dele embaixo era aquele chão de ferro da gaiola, e que todos na volta dele acreditavam que aquilo ali era o normal. E aí, o que que isso tem a ver com a minha vida? O que que tem a ver com a Farmas? O que que tem a ver com inteligência emocional, Ronei? É que enquanto eu não me torno consciente de onde realmente eu estou, eu nunca vou mudar. E por que que eu estou falando isso? A neurociência, ela já comprovou que nós, seres humanos, nós temos dificuldade de uma coisa e nós buscamos por outra coisa. Qual a nossa dificuldade? Nos sentir culpado, responsáveis pelas coisas que acontecem conosco. E ao mesmo tempo também, nós sempre queremos evitar o desconforto. Então nós
Para evitar o desconforto, eu permaneço na tal da zona de conforto, né? Não quero papo de coach ou guru de internet aqui. Mas a grande questão é, enquanto eu não reconheço que eu tenho limitações, ou seja, se eu não estou com o corpo que eu quero ter, se eu não tenho o dinheiro que eu quero ter, se eu não vivo o relacionamento que eu quero ter, se o meu emocional está abalado, eu tenho que reconhecer que tem alguma coisa que eu estou fazendo ou que não estou fazendo que está me levando até esse resultado. Porque todo resultado, antes dele, vem um comportamento por trás. Então, quais são os comportamentos que eu tenho? Só que imagina o seguinte, imagina que você tomou uma decisão semana passada e você falou assim, a partir de hoje eu vou voltar para academia, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou emagrecer, eu vou ficar sarado, eu vou ficar malhado, enfim, bumbum na nuca, alguma coisa assim você falou. E aí você pegou e começou. Foi um dia, foi 2 dias, e quando chegou na segunda, na terceira semana, quem sabe, você já começou o quê? Negociar. Depois eu te explico por que que força de vontade não funciona. E aí, o que que aconteceu? Você, o dia que não foi na academia, você simplesmente não foi. Porque se você não vai na academia, tendo compromisso, principalmente com você mesmo, você se sente culpado. E eu não quero me sentir culpado, então eu faço o quê? Conto histórias e dou desculpas. Hoje tá tarde, amanhã eu acordo cedo, hoje vai ter uma live, né? Não comi nada ainda, tô cansado, amanhã eu viajo, e as crianças. Então você pega uma dessas boas desculpas, e se alguém ainda te liga assim, ah, hoje não vamos na pizzaria, hoje que tem aniversário do fulano, ah, então vamos. E você divide a culpa, fica mais fácil ainda. Você não quer se sentir culpado. Então você pega qualquer desculpa esfarrapada, só que o problema é que você vive em ciclos de desculpa e você já se acostumou com isso e muitas delas se tornaram a tua identidade. Ah, é que eu só não consigo porque eu tenho TDAH. Parece que hoje é um troféu eu ter um rótulo desses ou qualquer outro para colocar na minha testa. É minha tireoide. Então eu fico me vitimizando, colocando rótulos na minha testa para parecer que a minha coitadice vai servir para alguma coisa. Eu não vou sair de lugar nenhum. No máximo eu vou ter um carinho na cabeça de alguém do meu lado que também é um pouco vítima como eu. Enquanto eu não reconheço, eu não mudo. E aí a grande questão, eu vou mostrando algumas telas para você aqui e vou tirando elas. Conseguiu liberar para mim, Lu? Conseguiu. Se aparecer, me fala. Apareceu? Ó, sua vida não é o problema. O problema é o que você faz com a sua vida. E aí, um ponto que eu entendi na minha jornada, tá? E isso que eu quero falar para vocês é que um dia eu estava preso numa gaiola, que um dia eu não percebi que eu estava preso na gaiola, que eu queria ter resultados melhores, eu queria ter um carro melhor, uma viagem melhor, eu queria uma família, eu queria muita coisa, um salário melhor. Eu trabalhei como funcionário CLT durante 10 anos da minha vida. E ali eu entendi uma coisa. Quando a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de conteúdo, a primeira vez foi em 2011, a minha cabeça explodiu. Porque ali eu entendi, eu não mudei meus resultados naquele momento, mas eu me tornei consciente que existia um caminho para trilhar. E essa frase do filósofo Jim Rohn, né, americano, que foi um dos grandes mentores da Herbalife, né, na década de 80, 90, ele usava essa frase, né, muito, trabalhe mais em você do que no seu próprio trabalho, porque se você melhorar, tudo melhora. E tem inclusive uma frase bíblica que contextualiza com isso, eu já mostro para vocês. Mas por que eu estou falando disso? Em 2011, eu recebi um convite para participar de um evento de desenvolvimento pessoal. Só que antes disso, eu vim de uma família bem humilde, bem simples. Com 3 anos eu perdi meu pai, que foi assassinado numa briga de bar. Minha mãe me levou para morar nessa casa aqui. Tá aparecendo aí, Lu? Só faz um ok para mim. A minha mãe me levou para morar nessa casa, que era a casa da mãe dela, e nós moramos nessa casa aqui dos meus 13 até os meus 30 anos de idade. Uma casa bem simples, num bairro bem popular da minha cidade aqui, um bairro mais periferia, vamos tratar assim. É uma casa aqui que eu falo que 50% dela era de madeira, os outros 50% de cupim. E eu morei ali numa casa super humilde e não faltou comida, não faltou o básico. Mas por que que eu tô falando isso? Com 16 para 17 anos, eu comecei a trabalhar dentro de uma oficina mecânica. E eu trabalhei nessa mesma oficina por 10 anos. Depois de 10 anos eu tinha um salário de R$ 1.800 por mês. E eu não tô aqui para falar o quanto eu ganhava, onde eu morava, o que eu fazia, mas quem era esse cara aqui? Como é que era a cabeça dele? Eu era um cara que era muito procrastinador. Eu desistia tudo, deixava tudo pela metade. Eu desisti de ensino médio, eu parei no segundo ano do ensino médio, desisti. Depois eu comecei a fazer inglês 3 vezes eu parei. Eu fiz um curso técnico para mecânica automotiva, fiz todas as cadeiras, 2 anos e meio. Quando era hora de entregar só o relatório, eu desisti de novo no meio do caminho. Então eu era um cara que tinha vários padrões, era viciado em videogame, eu era muito introspectivo. Então eu fazia o que quando ia nas festas? Eu bebia o mais rápido possível para eu
tentar lidar com uma válvula de escape com a minha introspecção. Então aquilo ali era uma forma de eu socializar a bebida. Então era uma fuga que eu tinha, eu não percebia. Eu era um cara explosivo, eu era um cara viciado em videogame. Durante muito tempo eu achei a questão da infidelidade dentro de uma relação uma coisa natural. Eu era um cara que brigava por causa de futebol, que não podia perder um jogo do meu time, que tinha que jogar bola 2 vezes por semana, né? Que segunda-feira era uma tristeza e trabalhar, meu Deus, tudo de novo. Sexta-feira era alegria, porque carro rebaixado, só no porta-mala, tuti-tuti-tuti nos postinhos, e era isso, tá? Era rachar fardão de latão quando tava na promoção para ir pra praia, rachar gasolina com os amigos, enfim. A questão é, esse cara aqui, ele tinha sonhos, ele queria coisas maiores, mas ele não tinha clareza do caminho que ele tinha que percorrer. Então, em 2008, dentro dessa oficina mecânica, um cara entrou lá e me convidou, né, para resumir aqui a história, me convidou para conhecer uma empresa de marketing de rede. Essa empresa já está extinta, mas ela ficou durante 20 anos no mercado e eu fiquei um ano naquela empresa. E lá eu conheci, eu fazia em paralelo nas minhas horas de folga. E aí depois eu acabei saindo dessa empresa por falta de resultado. E aí eu peguei depois, entrei em outra empresa que hoje essa existe ainda há muitos anos, é americana também, é a Forever Living. Eu fiquei lá por quase 5 anos nessa empresa, também não tive resultado. Depois de 5 anos lá, eu tinha um cheque, e eu falo cheque, porque na minha época era cheque, não sei se hoje chama assim também, né? Tô meio velho já, mas na minha época havia um cheque em casa mesmo, né? O carteiro trazia um cheque. E eu fiquei 5 anos lá, e depois de 5 anos eu tinha um cheque, um bônus da minha equipe de mais ou menos Fernando, 7, está assistindo. né? Então, a grande questão é, em 2011, quando eu tive no primeiro desenvolvimento pessoal, ali eu me tornei consciente das minhas limitações. O multinível me deu, multinível, perdão, me deu clareza de que eu tinha um caminho para percorrer. Só que eu era muito ruim em execução. Eu tinha vontade, eu não era um cara parado, acomodado, mas eu botava minha energia no lado errado, nas coisas erradas. Eu ficava me ocupando em vez de ser produtivo. Então, a minha vida, para resumir ela mudou através do desenvolvimento pessoal, através do marketing multinível. Eu fui me desenvolvendo, eu fui andando com pessoas que tinham um nível de ambição maior, eu fui mudando o meu ciclo de relacionamento, que era muito ruim. Eu fui entendendo os meus traumas, as minhas barreiras emocionais, que eu quero falar para vocês aqui. Então, a minha jornada ela foi sendo construída, e lá por 2015, né, eu e a Lu trabalhamos junto numa outra empresa brasileira de marketing rede, onde eu tive muito resultado. Em questão de um ano, eu saí do zero para mais de 100 mil reais de bônus mensal. Em 4 anos, eu faturei mais de 5 milhões de reais em bônus com essa empresa. Tive uma rede de quase 15 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. Então, eu construí algo muito grande. Só que aí o ponto. Primeiro, eu tive que me tornar alguém grande para ter grandes resultados. Esse cara aqui, ó, que está aparecendo na foto, era um cara que queria muito, que tinha muita vontade. Eu saía todos os dias para mostrar plano. Eu saía da oficina, na época não tinha um Zoom assim, né? Eu saía da oficina e eu ia na casa das pessoas para apresentar o plano, apresentar o produto, apresentar a oportunidade. Todo dia eu trabalhava, só que eu era muito limitado em habilidades, em competências, em visão. Então eu tive que me lapidar ao longo do tempo. E o desenvolvimento pessoal me ajudou a fazer isso. Então, hoje eu tenho grandes resultados, né? A Luana acompanhou todo o processo. Quando eu saí em 2019 do multinível, comecei em 2020 a trabalhar com desenvolvimento pessoal, né? Comecei pelo Supera, uma imersão que eu tenho, e aí a gente foi trabalhando. Hoje a gente está indo já para a 21ª edição do Supera, né? São milhares de pessoas que já passaram pelo Supera. A Luana falou até no início, mas já são mais de 200 mil pessoas que passaram pelos meus treinamentos presencialmente. Isso aqui online nem conta. Presencialmente, que sentaram na minha frente numa cadeira, mais de 200 mil pessoas nos últimos 5 anos. Então, realmente, a gente construiu algo muito grande. E para mim, aqui do lado, está o meu propósito, né? O meu porquê, perdão, né? Que é, meu propósito está na esquerda, né? Que é o meu trabalho. E o meu porquê está aqui, né? Minha esposa, Fernanda, o Pedro, que veio aqui dar um oi no início, e a minha mãe, né? Que foi quem acreditou muito lá no início, mesmo quando eu mesmo não acreditava mais, né? O dia que eu estava pensando em desistir do multinível lá por 2013, 14, ela foi lá e disse, continua, acredita e tal. Então as coisas aconteceram. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí então, eu peguei e a partir daí, por que eu estou contando essa história para vocês? Eu entendi na minha jornada que tinham algumas coisas, tá? E que tinha que ser mudado, mas todo jogo estava aqui dentro, tá? Na minha visão e na minha mentalidade. Eu usei antes a filosofia do Jim Rohn, né? Mas tem também
Na Bíblia. Não sei quem de vocês aqui acredita em Deus, é cristão, enfim, levanta a mão para mim aí, tá? Mas tem lá, transforme-se, como é que é mesmo? Transforme-se pela renovação da mente, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Isso o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos. Então, transforme-se pela renovação da sua mente. Antes eu falei a frase do Jim Rohn, né? Trabalhe mais em você do que no seu trabalho. O que que eu posso te mostrar com isso aqui? Isso aqui é filosófico, isso aqui é científico, isso aqui é bíblico, não importa, o jogo está aqui dentro. Então, enquanto eu não me torno alguém, eu não tenho resultado. Até aqui pode estar parecendo bastante papo de coach, né? Mas eu preciso embasar aqui para vocês, porque não é minha pegada, tá? Eu quero ir direto ao ponto com vocês. Só que aí é a primeira pergunta que eu tenho para você. E vocês estão me sabotando aqui, que vocês não estão ligando a câmera de vocês, né? Teve uns que só piscaram a câmera e desligaram. Deixa eu olhar aqui na galeria de novo. Tem uns rostinhos que eu tô vendo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: qual é o melhor investimento que existe? Alguém responde aí para mim. Ninguém? Olha só. Dmili, Gregory. Conhecimento, exatamente. Quando eu falo, Rony, é meio redundante isso, né? O melhor investimento que existe é investir em você, porque isso ninguém vai te tirar. Pode tirar qualquer coisa na tua vida. Status, dinheiro, bens materiais, mas nunca ninguém vai tirar aquilo que você aprendeu e quem você se tornou. E é só isso que pode te levar para o próximo nível. Então, se isso é verdade, vários estão falando aqui, acredito que os outros concordem, tá? Se você não escreveu aqui, pelo menos faz assim com a mãozinha, se você concorda, está com a câmera aberta e faz assim com a mãozinha. Ó, beleza? Então todos concordam, né? Só que a grande questão é, o quanto eu tenho investido realmente em mim? Se você fosse, todo mundo sabe o que é tabela FIP no carro, né? O marido da Luana tem a revenda ali, então não é acostumado, né? Mas tabela FIP, o que é a tabela FIP de um carro, né? É o valor de mercado de um carro. Se nós fôssemos usar essa mesma linguagem, tabela FIP, para nossa mente, quanto vale a FIP da tua mente hoje? Considerando que a FIP seria balizada pelo quanto você investiu nos últimos anos no seu desenvolvimento, na sua capacitação. Tem gente que não compra um livro faz 2 anos. Tem gente que compra até o livro, mas não lê, daí não conta, né? Tem gente que nunca fez um curso, nunca se desenvolveu e só vive de quê? De conhecimento fast food. Eu sigo alguns no Instagram, daí fico olhando um Reels de 1 minuto e meio, achando que aquelas pequenas pílulas ali, elas podem ser um complemento, mas não é aquilo ali que vai gerar mudança, consciência, até porque não é um conteúdo organizado. Então, quando a Luana me convidou, ela falou assim, Ronei, pode ser 30 minutinhos do teu tempo, eu sei que o teu tempo é corrido, inclusive eu estou hoje com uma mentoria aqui com 60 mentorados que fazem um investimento bem significativo para estar comigo. Durante 6 meses eu acompanho esse pessoal e eles estão numa mentoria, só que né, eu tenho outros convidados que eu coloco como mentores também ali para auxiliá-los, né, e hoje eles estão numa formação de PNL, Programação Neurolinguística lá. Então eu deixei de estar com eles para estar aqui porque eu quero entregar, não só para ficar enchendo linguiça. Então, eu tô te falando aqui do que eu vivi na minha jornada, de buscar conhecimento. E quando eu entendi isso, eu investi muito. Para você ter ideia, hoje eu sou um treinador, só que eu continuo investindo em mim. Nos últimos 5 anos, eu investi mais de 750 mil reais no meu desenvolvimento, na minha capacitação, para eu sentar a minha bundinha numa cadeira e aprender com alguém com toda a humildade do mundo. Só que tem pessoas que ainda não têm resultados, às vezes em poucas áreas tem algum resultado mediano, os outros estão ruins, mas não investe R$ 1 e fala assim: o dia que eu tiver, eu invisto. Não é assim que funciona. Primeiro eu me torno, para depois eu ter o resultado. E você quer ter o resultado para depois você investir em você, não cola. E aí existe um jogo, tá? Guarda bem isso. Quem de vocês aqui já escutou uma, uma, um número, tá? Uma estatística que diz o seguinte: 90% das pessoas, é um número aproximado, quase 90% das pessoas que ganham prêmios milionários na loteria, eles voltam a estaca zero em menos de 5 anos. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mãozinha assim para mim, tá? Quem já ouviu que quase 68% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, eles voltam a ganhar peso pouco tempo depois da cirurgia, um peso significativo. Quem já ouviu isso? Então, a grande questão é, você pode reduzir teu estômago, pode fazer lipoaspiração, você pode ganhar uma fortuna, mas se tua mente continua pobre, se tua mente continua obesa, você vai voltar para onde está configurado para estar. Resultados temporários qualquer pessoa pode ter, mas resultados permanentes, isso demonstra
mudança de mentalidade. Você só mantém resultados. Agora você pode olhar. Eu conheci muita gente no multinível que teve sorte, tá? Que encontrou algumas pessoas ali e teve resultado em alguma empresa. Eu tô aqui, não é babando ovo, não. Mas a Luana, por onde ela passou, ela construiu resultado. Porque ela construiu uma mentalidade que pro marketing de rede, ela já sabe os caminhos. Então, ou seja, se ela precisar recomeçar de novo, ela recomeça e como está fazendo aqui de novo, ela vai construir. Só que isso se aplica para marketing de rede, para vendas, isso se aplica para relacionamento, para saúde, para lidar com o dinheiro. Não, eu estou falando de fazer dinheiro, mas e lidar. Tem gente que tem dinheiro, mas não consegue lidar com ele. Então, a grande questão é, eu entendi na minha jornada, deixa eu abrir aqui para vocês, só para vocês conseguirem visualizar, esses 5 pilares aqui que eu quero falar de uma forma profunda, mas de forma objetiva também com vocês, aqui hoje de noite. Esses são 5 pilares que mudaram o jogo da minha vida e que, se eu olhar para qualquer história de sucesso, as pessoas têm esses pilares estruturados, tá? Primeiro, clareza. Que quer dizer isso, Rony? Vou já contextualizar para vocês. Mas clareza é eu saber para onde estou indo, por que eu estou indo para aquela direção. Segundo lugar, execução, ação. Não adianta nada eu vivo de propósito tal, e você não tem ação. Eu tomo decisões, mas não faço nada. Eu estudo um monte, mas não executo. Ação. O jogo acontece com movimento, tá? E eu vou te falar aqui como você fazer os movimentos certos e usar o seu tempo da melhor maneira. Depois disso, gestão emocional, a inteligência emocional. Como usar isso na prática, sem ser balela, teoria? Mentalidade. As raízes mais profundas que fazem você alimentar os mesmos padrões de comportamento e ficar preso aos mesmos ciclos de resultado. E ambiência. Já pode anotar isso aí. O ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Você pode ser uma pessoa que tem clareza, que trabalha muito, mas se você está num ambiente que te suga, que te drena, que te puxa para baixo, que é tóxico, o ambiente vai ganhar de você. Então você tem que aprender também a gerenciar o ambiente. Eu vou te falar disso aqui hoje de noite. Esses 5 pilares aqui: clareza, execução, ação, gestão de tempo, inteligência emocional, padrões de mentalidade e comportamento, hábitos, vícios e ambiência. Esses 5 pilares aqui. Faz sentido para vocês a gente aprofundar aqui hoje de noite? Se sim, escreve no chat para mim, que eu vou começar aqui a falar deles para vocês. Sim, Débora. Mais alguém? Só para Débora? Sou show de bola. Ana, Luana, Renan, maravilha. Maravilha. Então vamos lá, tá? Primeiro ponto, falar de clareza para vocês, que é o primeiro pilar, tá? Eu não tive, eu durante muito tempo da minha vida não tinha clareza, tá? E aí, sabe aquela pessoa que trabalha muito mas parece que tá andando em círculos? Quem conhece alguém assim? Aquela pessoa que tem vontade de mudar, Rony, eu tenho muita vontade, eu sou muito disposto, mas não sabe o que mudar, o que fazer para mudar. Aquelas pessoas que se perdem no meio de opções. Tipo assim, opa, nossa, farmácia, que legal. Opa, marketing digital, vou fazer também. Opa, trader, vou fazer um pouquinho também. E você se perde no meio das possibilidades, você não tem clareza do que você quer, você vai indo um pouquinho para cada lado. Toda novidade atrai você. Isso é a coisa mais atraente para o ser humano, novidade. É só você ver agora, Morango do Amor, né? Reinventar a maçã do amor lá, e agora, bum, explodiu. Novidade, o ser humano gosta de novidade, tá? E a gente tem que entender como isso funciona conosco, mas entender também como negócio, como é que a gente pode usar o fator novidade também para trazer clientes e fazer negócio, tá? Muitas pessoas que não têm clareza, elas percebem que tem potencial. Quem sabe alguma pessoa fala assim, tu tem potencial, tu tem tudo para dar certo, mas tu nunca chega lá. Não consegue aplicar esse potencial. Você vive no piloto automático, sabe aquela pessoa que tá sempre, parece que não consegue sair do lugar, sempre fazendo as mesmas coisas e tipo assim, não tenho tempo, não consigo, enfim. Eu estou te trazendo aqui rapidamente um norte para isso, tá? As nossas ações, neurociência, tá? As nossas ações, elas sempre são um impulso de duas coisas: dor ou desejo, né? Dor ou prazer. O nosso sistema de recompensa, neurologicamente falando, que é o nosso sistema dopaminérgico, a dopamina, que é a famosa dopamina, tá? Ele é ativado não somente pela realização. A dopamina ela sobe quando eu realizo algo. Ou seja, por exemplo, quando você faz sexo, você aumenta em 100% seus níveis de dopamina. Quando você consome cocaína, você aumenta em 1000% seus níveis de dopamina. Ou seja, quando você faz algo,
Você tem um pico de dopamina, a sensação da realização, prazer. Mas quando você está na expectativa de algo, você tem um pico tão quão grande quanto na hora da realização. Ou seja, a expectativa. E a expectativa, ela me gera o quê? Esse pico me gera o quê? Motivação. Depois eu explico para vocês um pouco mais sobre motivação. Porque tem gente que tem vontade, mas motivação acaba rápido. Eu vou te explicar hoje de noite como você manter o seu nível de automotivação. Você se manter motivado sempre, tá? Independente, né, dos desafios que acontecem. Então, tem dois tipos de impulso, tá? As pessoas que elas são movidas pela dor, ou seja, o medo de falhar, perder algo, a vergonha, a rejeição, e você faz algo para não se sentir rejeitado, algo para não sentir vergonha, algo para não se sentir culpado, algo para não perder Mas algo, ou faz um seja, ovo, Brenda. Então. Agora não, amor. Vamos, ela algo tá para com fome. você aí. Algo para você não se sentir culpado. Ah, por exemplo, o seu marido, o seu esposo falou: vou te deixar porque você não muda. Daí você vai e se esforça para mudar. Você está mudando o quê? Está fazendo algo no nível de esforço por causa da dor. Você tem medo de falhar. Então você é um perfeccionista muitas vezes. Então, muitas coisas que você faz na sua vida hoje é pela dor. E algumas coisas são pelo desejo, desejo de crescimento, desejo de servir, desejo de ser um exemplo, desejo de vencer, de deixar um legado, enfim, tá? E aí o grande ponto é, eu quero te mostrar aqui uma construção mental que eu fiz, que eu gosto de apresentar, fica mais fácil de você começar a entender. Quando a gente fala de fazer coisa na nossa vida, e aqui eu estou falando desde um hábito, tá, até grandes realizações. Imagina o seguinte, toda vez que você coloca uma regra para você, como assim, Ronei? Eu tenho que emagrecer, eu não posso comer doce, que minha nutricionista falou, é uma regra imposta, tá? Toda vez que você cria uma regra ou alguém cria uma regra para você, você está vivendo em disciplina. Mas quando você fica na disciplina, eu não estou falando que disciplina é ruim ou bom, tá? Eu quero que você entenda o contexto. Quando você vive na disciplina, você está vivendo um nível de esforço. Ou seja, todo esforço ele vai se quebrar em algum momento e você vai voltar aos velhos padrões, porque esforço gera tristeza, gera fracasso. Então, falei, não é para mim me esforçar. Entenda, gente. Quando você imputa uma regra na sua mente, por exemplo, quer emagrecer, então eu não vou comer doce. Você quer comer o doce. Ou seja, aqui dentro, você não está sendo movido pelo prazer, está sendo movido pela dor. Eu quero emagrecer, mas eu quero comer o doce. E aí, quando você vê o doce na sua frente, você vai na casa da sua mãe no final de semana, ela faz aquele doce que você mais adora. Você não olha assim, ah, deixa o doce de lado. Não, você pega e olha assim, meu Deus, pelo amor de Deus, tira esse doce daqui, que covardia comer isso aí na minha frente. Você está sofrendo e você está se esforçando para não comer. E como muda isso, Ronei? Com princípios. O que é o princípio? É o porquê eu faço algo. Os princípios, eles levam você a construir hábitos. E os hábitos constroem um estilo de vida que te levam à alegria e sucesso. Eu usei o exemplo do doce. Vou usar um outro exemplo aqui. Tem alguém aqui na live que é vegano ou vegetariano, ou seja, que não come carne? Tem alguém aí? Coloca eu aí para mim. Não? Então imagina o seguinte, tá? Eu gosto de churrasco pra caramba. Mas imagina o seguinte: um vegano indo num churrasco de família. Tá falando, mas ele é vegano. Tudo bem, mas ele vai confraternizar com a família. Tenho um amigo meu que é vegano, e quando ele vai numa confraternização, uma coisa, ele leva a marmita dele já, ou ele avisa a galera, ó, vou tá aí e tal, prepara um arroz, alguma coisa, uma salada pra mim. Ele já se organiza e tá tudo certo, ele fica lá com nós. Só que ele não fica assim, ó, sofrendo, ai, pelo amor de Deus, tira essa picanha daqui, igual alguém faz com o doce. Sabe por quê? Porque ele tem muito claro aqui dentro o porquê ele não come aquilo. Ou seja, aquilo não é um sofrimento para ele, aquilo é um prazer, porque está ligado aos princípios, aos valores, ao porquê dele. Então, quando você entende isso, deixa eu ver se alguém botou aqui alguma coisa. Tem um amigo vegano e churrasco para amigos. Então, quando você entra nesse nível, tá? Você tem que entender uma coisa. Toda vez que eu estou na dor, evitando fazer alguma coisa porque eu tenho uma regra interna, eu vou ceder em algum momento. E toda vez que eu tenho um princípio, a clareza de por que eu estou fazendo aquilo, eu vou continuar fazendo, tá? Então, toda vez que você está dizendo algo assim para você, eu sou assim, eu quero isso é importante para mim, está ligado aos meus valores, eu quero construir um estilo de vida, está gerando prazer e vai perpetuar. Mas toda vez que você tá aquela coisa assim, eu preciso, eu tenho que fazer, me mandaram fazer isso. Você, por mais que faça, é temporário. Porque você está num nível de esforço, vai gerar sofrimento e você vai desistir.
Quantas coisas você já começou e desistiu em 2, 3 semanas, tá? E depois eu vou te explicar por que que a força de vontade não funciona, tá? Neurologicamente falando. Então, o primeiro passo é você ter clareza de para onde você está indo, tá? Eu não vou entrar aqui na parte mais romântica aqui de falar do Ikigai, falar de propósito, apesar de acreditar muito nisso, tá? Eu sempre deixo claro o seguinte, tem 4 pontos, né? O que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, aquilo que eu tenho habilidades para fazer. Pode ser que você não ama fazer isso aqui. Não, Rony, eu não amo fazer farms, eu não amo trabalhar com multinível, mas eu sou muito bom em liderança, muito bom em comunicação, muito bom em vendas. Ou seja, eu não amo isso, mas eu tenho habilidades para isso. E aí tem mais 2 pontos que dizem, né? É o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho habilidade de fazer, aquilo que o mercado precisa, ou seja, o mundo precisa daquela solução que eu tenho para oferecer, e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Quando eu consigo conectar esses 4 pontos aqui, maravilha, eu vou voar. Eu vou voar. Só que às vezes eu não, eu tenho habilidade, eu ganho dinheiro, mas eu sei que lá no fundo, eu conheço amigos assim, eu conheço pessoas falando aí, nem tudo é dinheiro. Eu estou ganhando grana, mas isso aqui não faz mais sentido para mim. Ou seja, quando eu não tenho dinheiro, parece que é um papo romântico, né? Porque assim, capaz, eu quero saber de grana, que se lasque. Mas depois que você sai do nível de não ter dinheiro, sai do nível de lascado e começa a ter resultado, o que que acontece? Você começa a querer realmente que as coisas façam sentido, que as coisas sejam prazerosas para você. Então, olhando para esse ponto, tá? O primeiro degrau é clareza. Eu não quero me aprofundar aqui, tá? Com o nosso tempo, mas eu preciso passar por aqui. Então, vou te dar um exemplo rápido aqui. Imagina uma dona de casa que vive só em casa, arrumando a casa, cuida da família e tal, e ela gosta daquilo. Só que daqui a pouco ela pegou e decidiu fazer o quê? Virou, como é que chama? Personal organizer. E ela transformou aquilo que ela sabia, aquilo que ela gostava de fazer, num propósito. Porque as pessoas precisam, ela está sendo paga para isso. Tá? Então, quando eu tenho clareza de por que eu faço alguma coisa, por que eu estou naquele movimento, por exemplo, por que você faz pharmacy? É só pelo dinheiro? Se é só por um desses 4 pilares, o que eu gosto, o que eu tenho habilidade, o mercado precisa e dá dinheiro, se é só por um desses pilares, você vai vazar. Eu sempre falo no multinível e na vida, né? Quem entra por dinheiro, sai por dinheiro, tá? Porque o dinheiro é a última coisa que vai acontecer. Primeiro você se desenvolve, pelo menos você treina pessoas, e aí depois o dinheiro acontece. Então, o primeiro ponto é clareza. Falei, beleza, entendi, clareza. Agora vamos para a parte da execução, que é a parte, né, que a gente gosta mais. Quantos de vocês aqui se sentem procrastinadores? Sabe que é importante ser feito, mas fica deixando para depois. Outra coisa que, ó, boa. Quantos de vocês aqui passam um dia apagando incêndio? Ou seja, fica só nas coisas que são urgentes. Quantos de vocês aqui parece que o seu dia falta horas, mas o resultado não vem? Ou seja, eu sou muito ocupado, mas estou sendo pouco produtivo. Se você, além da Pharmacy, você tem um negócio próprio, por exemplo, eu vejo muito isso. Eu treino muitas empresas, né, os times das empresas, mas também muitos empresários passam pelas minhas mentorias. E eu vejo muito empresário extremamente preso ao operacional. A gente sempre vai ter a parte operacional. Eu estou aqui no momento operacional do meu negócio, mas tem pessoas que são 100% do tempo operacional. E aí eles não conseguem. Se eu dedico todo o meu tempo para trabalhar no meu negócio, quem está pensando em fazer o meu negócio crescer? Então eu tenho que pensar estrategicamente, tem que ter um tempo para isso, tá? Quantos de vocês têm meta? Eu vou bater, me diz um nível aí da Pharmacy, desculpa, gente, que eu não gravei, tá? Diretor, diretora, ouro. Eu vi alguma coisa já que a Lu postou assim, os nomes Ó, vão. diretor é o primeiro, assim, tem vários níveis, 3%, 6, 9, vai crescendo. Aí, diretor é o primeiro degrau, assim, top, um diamante na empresa. Tá, show. Então, primeiro nível de representação, assim, de liderança, tá? Então, quantos de vocês têm o desejo de ser, mas não tem um plano de ação, né? Um plano de ação bem definido. Ou seja, tem a meta, mas não tem um plano de ação bem definido, tá? Quantos de vocês aqui sentem culpa no fim do dia por não ter feito o que devia ter feito? Vai levantando a mãozinha para mim, gente. Não é só para ouvir, não. É para incomodar, tá? Quantos de vocês se sentem, assim, cansados, exaustos no final do dia, sem energia, mas percebe que parece que andou numa esteira, não saiu do lugar, tá? E quantos de vocês ficam assim, amanhã eu faço, segunda eu começo, mês que vem, e já passou 7 meses desse ano, e a gente está entrando no 8º.
e nada acontece. Então, a grande questão que eu quero trazer para vocês aqui sobre o segundo pilar, qual o primeiro? Pode até escrever para mim no chat, clareza. O segundo pilar, execução, tá? Execução. Então, muitos estudos nos mostram, tá, que a pessoa ela é interrompida em média 56 vezes por dia. Uma pessoa comum, tipo assim, tá no escritório, e hoje de manhã eu tava falando sobre isso aqui com uma pessoa, e aí o meu filho entrou no escritório, depois de uns 15 minutos, a minha esposa entrou no escritório. E depois eu falei com a Fernanda assim, ó, foram 2 vezes em 15 minutos, claro que é uma coisa ocasional, aqui já é organizado para respeitar isso, foi uma situação atípica, mas eu falei para ela, ó, das 56 vezes em média, já aconteceu 2 em 15 minutos. E aí, qual o problema disso? Neurologicamente falando, que a cada interrupção, o nosso cérebro leva em média de 11 até 23 minutos, daí depende de pessoa para pessoa, de 11 a 23 minutos para recuperar o nível de foco anterior, para ter a atenção plena de novo, tá? Então, o grande ponto é, tá? Se você não define as suas prioridades, alguém vai definir por você. Eu costumava falar na época que eu falava de multinível. Se você não tem uma agenda, você vai fazer parte da agenda de alguém. Ou seja, crie rituais. Que rituais, falei? O teu ritual pela manhã, ele faz toda a diferença na tua jornada. Crie um ritual de, por exemplo, todo domingo à noite, todo domingo, todo sábado, enfim, toda segunda de manhã, mas um ritual que se repete de você organizar a agenda da semana. Vai sobrar lacunas, vai surgir coisas urgentes, vai. Mas você tem que entender que você tem que ter prioridades, coisas que são importantes para você. E as coisas urgentes geralmente não são tão importantes. E aí eu vou te falar, tirar um exemplo. Quando eu organizei minha agenda, quando eu comecei a ter clareza do que eu queria e o que era importante para mim, eu treino todos os dias às 11 horas da manhã. Eu vou na academia, é meu horário de treino. E aí, esses dias, um rapaz me chamou às 10h30, eu já estava me organizando para ir para academia, ele me chamou às 10h30 para fazer um Zoom comigo. Era um Zoom de um nível médio, né, de importância. E eu disse para ele assim, cara, agora eu não consigo. Eu tenho um compromisso agora às 11. Vamos marcar para amanhã, na terça, que eu tinha uma brecha na minha agenda. E isso era uma segunda. Daí ele pegou e disse, não, beleza, tudo certo e tal. E aí, depois eu fui pra academia, eu postei que eu estava na academia. E ele me chamou no direct. Baita compromisso que tu tinha, que não podia conversar, né? Foi treinar. Daí eu disse, meu amigo, se a tua saúde, se a tua família não é importante pra ti, pra mim é prioridade. Tu que não te organizou, então eu não vou estragar minha agenda por causa da tua agenda desorganizada. Me desculpa. Depois ele entendeu, a gente conversou e tal. Eu fui, né, educado da forma que eu falei para ele. Estou resumindo aqui para vocês. Mas o que eu quero te dizer é: quantos de vocês negociam? Ah, eu vou na academia a tal hora, mas é a primeira coisa que tu joga pro lado. Vou sair com meu marido e com a minha esposa hoje, mas qualquer coisa você já está largando pro lado para apagar incêndio. Você não tem prioridades definidas. No seu trabalho é a mesma coisa. Você não organiza uma rotina de ligações, de prospecção, de postagem, de venda. Você vai fazendo o que dá na telha. Deixa eu ver, vou fazer tal coisa. Ser sincero comigo, quantos de vocês vivem dessa forma? Tá? Tem uma ferramenta que eu não vou ter tempo para aprofundar nela com vocês, mas quantos de vocês aqui já pararam uma vez na vida para pegar uma agenda? Volta assim uma semana na tua agenda, ou quem sabe faz de hoje para frente, né? Uma agenda de 7 dias. E você depois e vai anotando todos os compromissos ali de relevância que você vai ter na semana, no dia, você vai anotando ali. Tipo, ah, trabalhei, fui na academia, fiquei mexendo no celular 20 minutos e tal. E depois você pega e volta e você usa uma técnica que eu chamo de rede, tá? Com I no final, rede. Então, que é REDI. Pode até, anota aqui nos comentários para mim que vai ficando armazenado, pessoal. Rede, REDI, que significa reduzir, eliminar, delegar e intensificar. Eu repeti, tá? Isso aí, rede. Reduzir, eliminar, delegar e intensificar. Tá? Depois que você olha para uma agenda de 7 dias que você teve, né, o comportamento ali de anotar certinho teus comportamentos do dia, tá? Você volta para, olha para trás, senta ali em 20 minutos. Você vai olhar assim: o que está aqui na minha agenda que eu preciso reduzir? O que está aqui na minha agenda que eu tenho que eliminar? E quem sabe isso você já sabe que tem que ser eliminado, mas você fica procrastinando eliminar. O que você pode delegar, tá? E aí delegar, isso é muito amplo, tá?
Tem coisa que você pode delegar. Às vezes você vai delegar para alguém cortar a grama da sua casa, mas você está lá cortando a grama. Ah, mas é R$ 100 para cortar a grama, é R$ 150 para cortar a grama. Mas daí, quanto vale a tua hora? Aquelas tuas 2 ou 3 horas cortando a grama, o que tu podia estar produzindo? Será que uma venda de um produto já não pagava isso? Não construir um novo cliente ou atender um antigo cliente não é mais eficaz do que propriamente cortar a grama? A menos que seja um hobby para você. Quantas vezes aqui você poderia automatizar coisas? Delegar não é somente mandar outra pessoa fazer, mas hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem muitas ferramentas aqui de automação, tá? Você ter um ManyChat no seu Instagram, você ter um assistente virtual de inteligência artificial. Ontem, inclusive, nós estávamos com uma aula dentro do nosso programa de mentoria de um cara que fala sobre inteligência artificial. O cara é fantástico. Ele falando de tudo que ele pegou e implementou num sistema de vendas, uma IA que aumentou em 20% as vendas. Só que ele está falando de 20% de um volume de vendas mensal de 10 milhões. Saiu de 10 para 12. Ele tirou 10 vendedores e colocou uma IA. Por que eu estou falando isso? Quando eu vou substituir tudo por IA, não. Eu estou te falando aqui o que você pode automatizar e o que você pode delegar da sua rotina que está te drenando tempo e você não está colocando o seu tempo tão precioso no que é mais importante. O que você tem que intensificar, aonde você tem que pegar a sua habilidade, o seu tempo e colocar mais energia. Então, isso é um exercício que você deveria fazer a cada 90 dias para fazer aquele detox de agenda, tá? Então, são pontos importantes. Agora, para finalizar isso, esse assunto aqui, esse segundo tópico, e a gente avançar para os outros que são mais profundos, eu quero mostrar essa imagem aqui, que eu sou fã número 1 desse livro, tá? Vou até mostrar o livro para vocês aqui. É leitura obrigatória, deixa eu ver se tem aqui. Ó, esse livro aqui, Essencialismo, pode anotar aí, é obrigatório, é uma leitura fácil, gostosa, tá? É um livro fácil de ler. Então, Essencialismo, anota aí. Essa imagem que eu estou te mostrando aqui, ela tá nas primeiras páginas desse livro, acho que na 15ª página, algo assim. Essa imagem aqui, ela me fez refletir demais. Eu recebi esse livro de presente de um amigo empresário de Porto Alegre, cara multimilionário, e falou assim: Ronei, lê esse livro que vai explodir tua mente. Isso foi em 2019, quando eu estava saindo do multinível. E na época eu abri revenda de carro, abri uma farmácia, eu tinha treinamento, eu vendia consórcio, eu estava fazendo de tudo. Quando eu vi essa imagem, e junto com essa imagem tinha a seguinte reflexão, você pode até anotar ela aí para todo mundo ficar gravado aqui na live, tá? Essa imagem é o seguinte: tem uma imagem que cheia de flechinhas em volta e uma outra imagem com uma única flecha mais comprida. E a pergunta que tinha ali, simples e direta, é: você tem andado milímetros em várias direções ou quilômetros na direção que realmente importa na sua vida? Vou repetir. Você tem andado milímetros em várias direções ou quilômetros na direção que realmente importa? Essa é a pergunta para você olhar para a sua vida. O que você tem feito? Aonde você tem colocado a sua energia? Você tem tentado fazer de tudo ao mesmo tempo. Você tem, nossa, Rony, melhor que uma fonte de renda é duas, melhor que duas é três, eu concordo com você. Mas antes de você dar certo na sua vida e querer ter 2, 3, 5, 10 fontes de renda, que é maravilhoso, tenha uma fonte de renda que faça dar certo. Depois você vai expandir, tá? Resumidamente, encontre a sua galinha dos ovos de ouro e depois você distribui sua energia. Faz aquela galinha realmente frutificar, colher muitas coisas. E quem sabe até os próprios ovos dessa galinha vão ajudar a prosperar outros negócios. Mas tem gente que não faz dinheiro com nada e quer ter 10 fontes de renda. Daí você fica distribuindo tua energia e não consegue avançar em nada. De verdade, eu tenho contato com muito empresário. E eu tenho hoje credibilidade, eu tenho visibilidade, eu tenho relacionamento, eu recebo proposta de negócio toda semana, e negócios bons. E como dizia Steve Jobs, foco é saber dizer não para outras boas oportunidades. Eu tive que aprender a quebrar meus retrovisores, tá? Eu tive muitas oportunidades, assim, de fazer grana e fazer grana rápido. Mas isso aqui é o que mais importa para mim. Então eu coloco toda a minha energia aqui. E a pergunta é, aonde está a sua energia? Ela está distribuída em quantas coisas? E eu não estou falando só de trabalho, tá? Eu estou falando da vida. Pega uma pessoa aquela pessoa que muda drasticamente o seu corpo. Vai para academia, começa a treinar, dieta, tudo, hiperfoco. Energia 100% em uma única direção. Não é um pouquinho de prazer, um pouquinho de socializar com os amigos, não vou deixar de tomar uma coisinha, de comer uma comidinha. Ele não fica distribuindo energia. O foco é um só. Eu vou construir o corpo que eu quero construir. E aí a pessoa tem resultado.
Eu não vou ficar fazendo pharmacy, tigrinho e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, a minha energia está toda aqui. E daqui eu vou construir algo grande. Depois, beleza, depois você diversifica. Quando eu trabalhei com marketing rede, foi quando eu conheci a Luana, a última empresa que eu trabalhei. Eu vou falar para você, eu coloquei toda a minha energia ali. Eu vivia 24 horas por dia respirando aquilo, prospectando, treinando, viajando, era o tempo todo, era meu recurso de tempo, de energia, de dinheiro, era voltado para quê? Fazer aquilo dar certo e deu muito certo. Em 4 anos, como eu falei, foram mais de 5 milhões de ganhos que eu tive. Então, a sua energia, ela tem que ser direcionada para algo. E aqui eu quero que você tome uma decisão. Lembra das decisões que eu falei no início? Tem que tomar a decisão aqui. No final, eu quero que você tenha uma ação prática para fazer as suas decisões ao longo dessa noite se tornarem resultado, tá? Então, primeira coisa, o que que você tem que eliminar da sua rotina e aonde você tem que botar mais energia, tá? Depois, faz essas duas perguntas, depois você pode aprofundar essa reflexão. Vou para o terceiro passo, tá? Vou para o terceiro passo aqui e eu vou compartilhar de novo a tela com vocês aqui. Ó, gente, até aqui, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Coloca um sim aí para mim, porque é diferente. Quando eu tô no auditório, eu vejo a carinha, né? Tudo assim, ó, beleza. Ótimo. Vou continuar aqui, tá, gente? Luana, quando eu estiver me passando aqui na empolgação, fala, ô, Ronei, tá acabando o tempo aí, senão eu vou embora, tá? Show de bola. Então vamos lá. Continuando. Terceiro pilar. Terceiro pilar. Lembrando, primeiro pilar, clareza. Segundo pilar, execução. Terceiro pilar, gestão emocional. Tá? Aqui a gente vai começar a entrar num jogo mais profundo. Tá? Primeiro ponto, tem 3 pilares dentro da gestão emocional, ou da inteligência emocional, como queira chamar. Tá? O nome pouco importa. Primeiro, domínio próprio. O que compõe o domínio próprio? Primeiro, eu perceber e reconhecer as minhas emoções e os meus comportamentos e aprender a lidar com eles. Porque tem gente que vai assim, ai, Rony, eu percebo que eu sou um pouco procrastinador. Beleza, você teve até consciência, mas não aprendeu a lidar com isso. Ou seja, você, quem sabe, não teve as ferramentas. Então, reconhecer, perceber é um primeiro pilar dentro do domínio próprio. Mas aprender a lidar com isso é, quem sabe, até o mais importante. Porque de que adianta eu saber e não fazer nada com isso? É mais frustrante eu saber e não conseguir gerar resultado, mudanças, do que eu nem saber, né? O tolo, às vezes, ele é mais feliz do que aquele que sabe e não faz nada. Outro lado, empatia aplicada, perceber o outro, sentir o outro, conectar com o outro. A gente está falando de vendas, está falando de liderança aqui. Não tem como você ser grande em algo se você não souber lidar com pessoas, não fazer uma leitura comportamental das pessoas, o perfil de comportamento, o perfil de compra. Eu gosto de falar muito de perfil comportamental, tá? Tem 4 perfis base, né? Eu uso metodologia DISC, que é mais difundida no mundo, para análise comportamental. E, por exemplo, na hora da venda, tá? E eu faço isso para criativos de anúncio na internet e tudo mais. Quando você vai vender para alguém, você sabia que tem 4 perfis: o dominante, o influente, o conforme e o estável. Tá? O dominante, focado em resultado, é aquela pessoa que, se você começa a enrolar muito na hora dele comprar, é aquela pessoa que tá, vamos lá, mostra quanto é, como é que eu pago, que resultado me dá. É isso aí, tá? O influente é aquela pessoa já do oba-oba. Nossa, vai ter uma live, vai ter gente, vamos num evento. Que evento que é? Ele não quer saber o que vai ter no evento. Ele até esquece. Não, vai a galera, vai todo mundo junto. Uhul, vamos lá, vai ter festa, galera, vamos dar. Ele quer gente, quer se conectar. Aquela pessoa que, quando tá numa reunião, começa um assunto dele, começa falando de caneca. No meio da reunião já tá falando de celular, mas ele já passou por outros 3 assuntos no meio. Tem que vir alguém assim, ô, volta pra caneca, lembra que era o foco? É aquela pessoa mais dispersa muitas vezes. O dominante, às vezes, é aquela pessoa mais arrogante. É aquela pessoa que para os outros soa como. Para o dominante, ele é direto. Eu sou reto e direto. Não fico de rodeio, de mimimi. Só que para os outros, nossa, como é grosseiro essa pessoa. Quando eu vou vender para alguém que é conforme, é aquela pessoa que te pergunta assim. Eu vou falar aqui quando alguém vai comprar, por exemplo, um ingresso para ir num evento meu. Que hora começa? Que hora termina? Que técnica tu usa? Mas como é que é os lugares? Tem almoço próximo? Tem não sei o quê. Aquela pessoa que quer saber todos os detalhes técnicos. Que técnica tu usa? É coaching? É PNL? É hipnose? É constelação familiar? Pergunta tudo. E não tem problema. Só que é um perfil de comprador. O dominante quer saber quanto custa, que resultado dá e pronto. Não fica de rodeio. O influente quer conversar. Aquela pessoa que liga para ti, o cliente é aquele que liga para você e fica 25 minutos no telefone para comprar um batom. Tá?
E aquela pessoa que ela é estável, é aquela pessoa que é segurança, ela não compra por impulso. Mas depois que ela comprou de você, ela fideliza e não compra de mais ninguém. Ela te segue como líder até onde for. Então, assim, quando você aprende a fazer uma mínima leitura de perfis comportamentais, você é mais assertivo na venda. Se eu estou num auditório com múltiplas pessoas, eu falo para todos os perfis, porque todas as pessoas vão se identificar comigo. Então, tudo isso é o quê? É empatia aplicada, é você aprender a ler os outros, sentir os outros, não só para vender, para relacionar, para viver. Domínio próprio é lidar com você mesmo, tá? E automotivação, eu vou te explicar aqui um jogo da neurociência e da dopamina que está ferrando a tua vida, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Vocês conhecem essa pessoa aqui? Escreve aí para mim quem conhece ela. Eu pode escrever errado, tá? Não tem problema, gente. Pronto. E olha só ela, tipo um antes e o depois, né? Olha a frase dessa mulher. Eu percebi que é melhor não ter sentimentos e nunca sentir nada, porque quando você está feliz, todos querem tirar isso de você. Essa é uma frase de alguém que está bem ou mal emocionalmente. Essa mulher aqui, extremamente famosa, rica, milionária, talentosa, ela foi colocada em. Me fugiu a palavra aqui, mas o pai dela, ela já adulta, não é essa a palavra exata, mas o pai dela ficou como responsável dela, porque o juiz americano lá, quando interviu com essa sentença, falou que ela não tinha autocontrole emocional e ela precisava de um tutor, que era o pai dela, mesmo já sendo adulta, por 13 anos. O pai dela cuidou da vida dela como se ela fosse uma criança. Por causa de quê? Falta de autocontrole emocional. Conhece essa pessoa aqui? Maior ginasta de todos os tempos, Simone Biles. Ela abandonou, né, o Mundial de Tóquio nas finais e usou qual frase? A minha mente não está bem. Ou seja, essa mulher aqui, essa menina, mulher aqui, ela alta performance no talo, talentosíssima, reconhecida no mundo todo, número um de todos os tempos do esporte dela, do que ela faz na vida, só que ela teve que parar porque ela percebeu que a mente não estava bem. E aí, depois vai conectar com a parte de mentalidade que eu tô falando, eu vou falar depois, mas se identificou que uma das raízes dela, desses distúrbios emocionais que ela estava enfrentando, além da pressão do esporte, era o quê? Processo de abuso sexual que ela sofreu do médico da seleção americana, que abusou dela e de outras meninas, e aquele trauma ela carregava junto com ela. E isso vai desencadeando ao longo do tempo. Adriano Imperador, jogador de futebol, né, perdeu o pai, depois que meu pai morreu, perdi o gosto por tudo. Faltou dinheiro? Faltou alguma coisa racional? Não, aqui o jogo foi o quê? Emocional. Então, né, Amy House aqui podia trazer outras histórias, tá? Ela, eu posso falar, ela não morreu de overdose, ela morreu de emoções não tratadas, tá? E a overdose, a bebida, o cigarro, as drogas, isso aqui era válvulas de escape para tentar tapar o buraco emocional que ela tinha. Então, eu fui mecânico durante muito tempo, eu mostrei para vocês antes ali, durante 10 anos. E eu lembro que um dia, quando ainda não tinha smartphone, né? Na época eu lembro que eu tinha um 5120 da Nokia, quem já teve um 5120, mensagem SMS, né? Fazer aquelas ligação de 3 segundos, falar para não gastar crédito, né? Em 3 segundos. E aí eu lembro que eu tinha o meu Nokia lá, e deixa eu fechar aqui para continuar vendo a carinha de vocês, depois eu abro de novo. E aí eu tinha aquele meu Nokia e um rapaz, amigo, pessoal e também cliente da oficina, ele pegou e mandou uma mensagem de texto para mim. Rony, olha só, acendeu uma luzinha no painel do carro aqui, vermelha, assim, assim, descreveu, né? Logicamente eu sabia que era a luz do óleo, mas descreveu, parecia que era a lâmpada do Aladim, ele não entendia nada de carro. E aí eu peguei e expliquei para ele, cara, deve ser o óleo e tal, para no primeiro posto urgente, assim, 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 expliquei para ele. Beleza, esqueci daquilo, passou-se 2 horas, ele me liga. Ô, Rony, tem o telefone de um guincho? Por quê? O que que houve? O carro estava com óleo e tal, o que que aconteceu? Ele disse, não, é que eu não parei no posto, porque a luz ela estava piscando, e aí daqui a pouco ela apagou, e aí eu pensei que dava para continuar, e daqui a pouco o carro trancou. Eu disse, parabéns, você aprendeu como faz para fundir o motor de um carro. E aí ele pegou, né, e, enfim, teve os prejuízos dele. Só que eu estou contando essa história? Quantas vezes a vida nos dá sinais e a gente ignora? Mesmo as pessoas falando para nós, ó, para, desacelera, olha o que está acontecendo no teu casamento, olha como é que está a tua saúde,
olha o teu nível de estresse e a gente continua. Não, eu vou produzir, ainda dá tempo. A luz só está piscando e eu continuo fazendo. Só que tem um momento que o motor, seja aqui ou aqui, ele vai fundir. Os sinais, eles aparecem. É só você olhar níveis de o país mais ansioso do mundo, o quinto país mais depressivo do mundo. Isso é o quê? Depressão, ansiedade, é emocional ou é racional? Então o jogo da emoção é, em primeiro lugar, eu tenho que perceber os sinais, tá? E quando eu falo disso, eu costumo usar um termo assim: ou você domina suas emoções ou elas dominam você. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. Eu não sei se vocês estão sentados numa cadeira, tá? Mas tem gente que está na cama, tá deitado, tem gente que eu não estou vendo ainda, só estou vendo aquele nome ali abençoado, uma tela preta. Mas vai ligar a câmera, com fé em Deus, vai ligar a câmera até o final dessa live, tá? Se é que ele está assistindo a live, não está passeando pela casa ou alguma coisa, só ligou aqui para parecer que está dentro da live. Mas eu quero que você faça o seguinte: faz uma experiência assim, ó. Se tem algum barulho aí, tenta desconectar do barulho. Não sei se vai dar para me ver aqui, ó, mas tenta colocar os teus cotovelos nas tuas coxas, tá? Como se estivesse escorando assim, juntar as mãos, baixar a sua cabeça, tá? Feche seus olhos. Só um instantinho, é 30 segundos. Faz isso. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, curva assim o teu corpo para baixo, como se estivesse olhando em direção ao chão, mas de olhos fechados. Isso. E agora eu quero que você faça o seguinte: pensa em algo muito triste. Pense em algo muito triste. Pode ser de agora, pode ser do seu passado, pode ser, quem sabe, uma traição, uma grande perca, a morte de alguém importante, a descoberta de uma doença, a quebra financeira. Pense em algo que dói, quem sabe, até hoje em você. Pense nessa tristeza. Quem sabe, lembre-se de palavras que foram ditas, lembre-se de cenas, lembre-se da situação. Pronto. Pode voltar, levanta a cabeça, não quero ver ninguém chorando. É só para você lembrar. Quem lembrou? Quem conseguiu lembrar aqui, levanta a mão. Momento triste e tal. Ok. Agora faz o seguinte: se você está numa cadeira, tá? Você vai pegar, geralmente o nosso bumbum fica sentado na cadeira escorado na parte de trás da cadeira, no encosto, né? Então agora tu vai pegar o bumbum e colocar bem na frente, lá na cadeira, quase caindo, e botar as tuas costas aqui escoradas. Vai esticar tuas pernas lá para frente e dobrar uma por cima da outra, como se estivesse assim na cadeira de praia, e colocar aqui as mãos na nuca e olhar para cima assim. Faz isso. Vai, estica, gente. Vai, abençoado. Bundinha para frente da cadeira, estica as pernas lá na frente, cruza uma por cima da outra assim, como se estivesse bem relaxadão, na beira da praia, mão na nuca, olha para o teto, de olhos abertos, olha para o teto, e além de olhar para o teto, coloca um sorrisão no rosto. Perna esticada, mão na nuca, sorrisão no rosto. Não tira o sorriso do rosto. E agora pensa naquele momento bem triste, com o sorriso no rosto. Ó, tem gente falando, não dá. Pode voltar, tá, gente? É um exercício muito rápido, só para contextualizar com uma coisa. É bem mais difícil a gente pensar em algo triste nessa posição, tá? Neurologicamente falando, tá? Isso é comprovado, não, independente do tempo aqui, que foi extremamente rápido aqui, segundos, mas a gente poderia fazer uma indução mais prolongada, mas a grande questão é, por que que eu estou falando isso? Mente e corpo são um sistema único e estão interligados. Não tem como eu desassociar um do outro. Então a grande questão é, quando a minha mente está ruim, quem de vocês aqui já acordou com a pá virada? Quem já acordou com a pá virada? Pronto. Tem gente, às vezes, não estou falando um termo de gaúcho que não sei se sabe o que é pá virada, né? Acordar com meio pé da vida, assim, né? Já acordar meio. Quem nunca, né? E quem de vocês aqui que acordou com a pá virada, permaneceu com ela virada o dia inteiro? Ou seja, eu não consigo reconhecer as minhas emoções. E eu não consigo lidar com elas. A grande questão é, eu posso mudar meu estado emocional no estalar de dedos, com ferramentas, tá? Fisiologicamente falando.
Quem aqui já se emocionou, chorou escutando uma música? Mas quem também já deu um up aqui, vai para academia, coloca uma música? Ou seja, é uma forma de mudar o estado emocional. Você não vai ficar em depressão correndo, né? Tipo, correr 10 quilômetros ali, fazendo um tempo considerável. Você não vai ficar em depressão, porque o teu corpo está em movimento, largando uma química. Você não fica com um pico de ansiedade fazendo leg press ou supino com peso significativo em cima do seu peito. Não acontece, porque a tua mente está presente, está agora, não está lá na frente pensando no problema. Então, fisiologicamente falando, quando você entende o seu corpo, entende as possibilidades, você pode aprender a gerir suas emoções. Claro que aqui a gente não tem o tempo que eu gostaria para entregar mais ferramentas e aprofundar mais esse assunto com você aqui. Mas olha só o que eu recebi semana passada aqui, e até também enjambrado aqui, você vai ver, de dois alunos meus, tá? Olha aqui, ó. Boa noite, tudo bem? Preciso te dar uma notícia. Aqui é um homem falando, esse da esquerda. Dar os parabéns do Supera, que é uma imersão que a gente faz. Que fizemos, ele e a esposa fizeram, né? Eu tapei o nome dele aqui, da cidade tal. Lembra, eu estou zero de antidepressivo. Sou outra pessoa, só gratidão a você. E aí eu peguei esse depoimento dele e eu coloquei nos meus stories. E aí veio a outra pessoa, tá? Opa, deixa eu tirar daqui, senão eu não vou conseguir ler. Veio a outra pessoa e respondeu assim: verdade, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu fazia uso de sertralina, 100 miligramas, que é um medicamento para ansiedade. Depois de passar pelo treinamento com você em Balneário Camboriú, eu nunca mais usei isso. Não preciso mais disso, já me senti ansiosa sim, mas sei como me controlar. Está tudo dentro da nossa mente. Só agora pelo próximo evento. Então, por que que eu estou falando disso? Tá? Porque nós temos os recursos, é gratuito para nós usarmos esses recursos internos que a gente tem, só que a gente tem que aprender a lidar. Tá? E eu não estou falando que eu curo depressão, que eu curo ansiedade, que eu curo síndrome do pânico, não curo isso, tá? Mas isso é emocional. E quando você entende de onde vem e aprende como lidar, o jogo pode mudar da noite pro dia. Não é assim, depois de um ano, não. Eu tive um aluno meu do interior do Rio Grande do Sul. Esse rapaz, há 10 anos, ele fazia acompanhamento psiquiátrico. E esse cara, Douglas, o nome dele. Esse cara, ele tomava 18 comprimidos para ansiedade severa e síndrome do pânico. 18 comprimidos diários para problemas emocionais. Esse cara foi em 2 eventos comigo no período de 6 meses. E depois desses 6 meses eu encontrei ele, 2 meses depois, ou seja, 8 meses depois que ele passou pelo primeiro treinamento comigo, eu encontrei com ele, ele tinha emagrecido 30 quilos, ele tinha feito uma mudança profissional e ele estava aquele dia, eu encontrei ele numa palestra, por acaso, na cidade dele, e ele me mostrou o comprovante, laudo médico da psiquiátrica, desmame total, 0 medicamentos, em 8 meses de 18 medicamentos ao longo de 10 anos para 0. O que que aconteceu? Rony, o que que tu fez com ele? Eu não fiz nada, quem fez foi ele. Só que ele aprendeu a fazer a própria leitura, aprendeu a lidar com ele e usar as ferramentas certas. O jogo pode mudar muito rápido. E a gente vê pessoas perdendo a vida, perdendo relacionamento, perdendo a paz por causa de ansiedade, depressão, que são coisas extremamente sérias, tá? Mas é emocional. Então, o jogo da inteligência emocional ele é muito mais profundo. E aí, para contextualizar aqui, eu falei que a gestão emocional passa por domínio próprio, ou seja, eu me perceber e aprender a lidar comigo, empatia aplicada, eu saber fazer a leitura dos outros, lidar com os outros, né, perceber o outro, sentir o outro e automotivação. Essa da automotivação que eu quero trazer esse pilar para você entender uma coisa. A automotivação, tá? Para mim, motivação ela passa pelo quê? Eu saber o porquê eu faço algo lá, clareza, tá? Eu ter os meus porquês, os meus motivos, que nem eu mostrei minha foto lá, minha esposa, meu filho, minha mãe, tá? Eu tenho meu motivo, meu porquê, ou seja, o meu negócio, meu propósito. Eu tenho meus porquês, mas eu também tenho que entender o jogo neurológico que acontece aqui dentro. Por que que às vezes estou tão desmotivado? E eu vou te dar uma das justificativas com a neurociência aqui. Vê se faz sentido para você. A dopamina, ela é responsável pela motivação, ou seja, aquilo que antecede a realização, ela nos motiva quando eu estou na expectativa de conquistar algo, né? Eu tenho um pico de dopamina, como eu expliquei no início, e quando eu realizo eu tenho um pico de dopamina, ou seja, ela é responsável pela motivação e pelo prazer, ok? Só que o nosso organismo funciona da seguinte forma: toda vez que eu tenho um pico de dopamina, o meu organismo entende que aquilo ali é algo externo, não é um nível basal, não é um nível natural do meu organismo. Então, para o nosso organismo tentar se autorregular, o que que ele faz? Ele faz uma compensação. Ele tem um pico de dopamina e ele faz um pico inverso
de, vou tratar assim, sofrimento. Tá? O que que acontece? Ele tenta se autorregular. E o que hoje nós estamos usando, que tem altamente dado pico de dopamina na gente? Nós seres humanos aqui, nós não sabemos mais lidar com o tédio hoje. Você não consegue parar numa fila que está parada, se você não conhece ninguém na fila, você não consegue parar nessa fila sem passar 1 minuto e meio sem você sacar o celular do seu bolso e começar a olhar um story, alguma porcaria ali, para distrair o tempo, porque aquilo é tedioso para você. Você não consegue sentar na privada de casa sem o celular na mão, porque é um tédio para você. O ser humano desaprendeu a lidar com o tédio. Você não consegue ver uma pessoa sentada na calçada de casa ou na varanda de casa olhando ali, tomando, aqui no Rio Grande do Sul, tomando um chimarrão, olhando o movimento, conversando com os vizinhos. Meu Deus, perderam o meu tempo. Ou seja, porque aquilo é tedioso. As pessoas não sabem mais lidar com o tédio. E aí, para lidar com o tédio, a gente busca o quê? Válvulas de escape. Redes sociais, Netflix, drogas, pornografia, açúcar, cigarro, bebida, enfim. Nós nunca vivemos numa era onde existisse tantos estímulos como se existe hoje à nossa disposição. Jogo do tigrinho. E aí, por que que eu estou falando isso? Toda vez que você tem um pico de dopamina com algo, como essas coisas que eu falei, o teu organismo tenta se autorregular, porque ele entende que aquilo não é natural. Então, o teu organismo se autorregula. Um pico de prazer, um pico de sofrimento. Quem aqui é mãe ou pai? Tem filho pequeno? Levanta a mão. Vou te dar um exemplo bem prático para você entender o que eu estou querendo te dizer. Pega uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade e coloca na frente de uma televisão. Coloca 1 hora na frente da televisão com aqueles hiperestímulos. A criança fica olhando para a televisão e aí quando você fala, ó, deu, chegou, acabou, você desliga, o que que acontece? Choro, birra, grito, a criança muda, ela fica toda alterada emocionalmente. Sim ou não? Sim. E aí, o que que isso acontece? Pico de prazer, pico inverso de sofrimento. Tá? O que eu estava tentando explicar, para ficar bem nítido para você entender. Agora, como funciona na minha vida e na sua? Na vida adulta, tá? Que eu não tenho a mãe para desligar a TV. O que que acontece? Eu não estou falando de um dia. Eu estou falando de dias, semanas, meses e anos. A cada pico, o teu organismo vai tentando se regular. Só que ao longo do tempo, ele vai entendendo que aqueles picos estão constantes. Então o teu sistema ele vai ficando desensibilizado. É como se estivesse desligando da tomada os receptores de dopamina, o teu sistema dopaminérgico, ou seja, você não vai sentindo tanto prazer e tanta motivação. Então o que que acontece? O teu sistema vai ficando desensibilizado. Primeira coisa, primeiro efeito. Se eu estou desensibilizado, eu não sinto tanto prazer. Você quer sentir menos prazer? Não. Você quer sentir a mesma quantidade ou até mais prazer. Então, o que que acontece? Para suprir a falta de sensibilidade, eu aumento a dose. Mais açúcar, mais pornografia, mais cigarro, mais Netflix, mais rede social. Só que ao mesmo tempo, se a dopamina, o sistema dopaminérgico é responsável pelo prazer e também pela motivação, o que que acontece? A minha motivação baixa. Conhece alguém que vive em desânimo? Que não tem motivação para nada? Que começa tudo e não termina nada? Ou seja, muitas vezes, o problema dessa pessoa é que ela está cercada por estímulos de dopamina. Ela está soterrada por isso. Quantos de vocês aqui, se fossem verdadeiros e sinceros, passam mais de 2 horas e meia mexendo na porqueira do celular, na barrinha lá da pesquisa, olhando reels aleatórios e ainda são capazes de mentir para você mesmo que vocês estão trabalhando? Então, de verdade, você está se soterrando de dopamina. Lembra que eu falei lá na execução, na parte da ação, sobre ter rituais? O ritual que mais ferra a sua vida é você começar na parte da manhã, pulando da cama, e às vezes nem pulou da cama, já pegando o celular na mão. Porque neurologicamente é comprovado que você tem esse hiperestímulo matinal e você começa a reduzir o seu nível de foco diário, você vai diminuir o seu nível de produtividade diária, isso já é comprovado cientificamente. Então, não comece a primeira hora do seu dia com o celular. Tenha seus rituais. Desacelere a sua mente. Pare de ter múltiplas informações soterrando a sua mente. Pare desse hiperestímulo na hora da manhã. Vai fazer uma oração. Vai ler a sua Bíblia. Vai tomar um café da manhã com a sua família. Vai fazer um café da manhã saudável. Vai praticar um esporte. Vai meditar. Vai sentar no sol e pegar um sol e ler um livro.
vai fazer alguma coisa na primeira hora da manhã. Rony, eu não tenho tempo, acorda uma hora mais cedo. Então, de verdade, você pode dar um monte de desculpa, você pode construir a sua rotina, os seus rituais. Só que isso aqui, ó, deve ser uma das decisões. Não vai pra porcaria da cama com o celular do lado e não acorda na primeira hora, assim no extremo, os primeiros 30 minutos a 40 minutos pelo menos sem celular. Tá? Para não ser tão extremista, mas os primeiros 30, 40 minutos não pegam. Ney, mas é meu despertador. Entra na Shopee e compra aquele que faz aqueles quadradinhos que tem uma pilha só, dura um tempão, tá? E aquilo ali vai ajudar você. Mas isso aqui, ó, não pode ser desculpa. Isso aqui é uma ferramenta para gerar riqueza. Mas ele tá te aprisionando se você não souber usar. Quem concorda comigo, coloca eu aí no chat, por favor. Você está terreno, eu não dou conta desse povo, não, misericórdia. Vamos lá. Então agora a grande questão é: vou pro quarto passo e pro quinto passo, que são os dois últimos aqui. Eles são, quem sabe, os mais profundos, mas não por questão de tempo, mas eu quero que você entenda, tá? Primeiro passo, repetindo, clareza. Segundo passo, execução. Terceiro passo, gestão emocional. Quarto passo, mentalidade. E quando eu falo de mentalidade, eu estou falando de comportamentos, crenças, hábitos e vícios, tá? Mentalidade. Eu vou te mostrar aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo, mostrar para você aqui um desenho, tá? Uma sequência aqui. Perceba o seguinte, o que nós queremos na nossa vida? Resultado. É o que a gente quer. A gente quer resultado. Eu quero um corpo melhor, eu quero mais dinheiro, eu quero crescer na carreira, eu quero um casamento melhor, eu quero resultado. Só que todo resultado, ele é fruto do quê? O que que vem antes? Comportamento. E comportamento eu posso incluir hábitos, vícios, escolhas, enfim, meus comportamentos. Só que eu não nasci com comportamento, eu não nasci procrastinador, eu não nasci vitimista, eu não nasci acomodado, eu não nasci hiperativo, eu não nasci assim. Eu aprendi a me comportar assim, baseado nas experiências de vida. Ou seja, desce lá embaixo e você viveu experiências na sua infância, principalmente, coisas que você viu, ouviu e sentiu, que foram configurando os seus padrões mentais. Que aqui eu escrevi crenças, tá? Mas se você fosse falar com o Pablo Marçal, ia chamar de drives mentais. Se fosse falar com o outro é crença, o outro é padrão de mentalidade. De verdade, o nome pouco importa. O que importa é que são trilhas neurais dentro da sua mente, onde ficam armazenadas suas experiências e aprendizados de vida. A neurociência explica assim. Então, você vê experiências que formataram as suas crenças. E aí você tem crenças que te impulsionam, que eu chamo as autorrealizadoras, e as crenças que te limitam, as autoprotetoras. Mas, Rony, se me protege, e eu vou te explicar aqui na prática, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Não, melhor, antes da imagem. Quem de vocês aqui tem medo de falar em público? Tem um, eu acho que tem tanto medo que nem a câmera abre, né? Quem tem medo de falar em público? Levanta a mão aí pra mim. Ó, Alba, grande Eric. Eu tenho muito medo, Ana Paula. Tem muito, Ana. Tu não dispõe. Isso? Quem mais, gente? Juliana, Augusta. Não tenho. Tem. Ó, bastante gente com medo de falar em público, né? É um dos grandes medos, tá, gente? Só a primeira coisa, tá? Nós nascemos apenas com dois medos na nossa vida. Dois medos. Quando a gente nasce, a gente vem de fábrica já com dois medos, tá? É o medo de barulhos altos e o medo que descubram a senha do nosso celular. Não, brincadeira, isso é mentira, né? É o medo de barulhos altos e o medo de queda, tá? Isso não é de altura, tá? O medo da queda. Então a gente tem o medo da queda e o medo de barulhos altos. Esse vem de fábrica como sistema, né, protetor de sobrevivência, ok? Todos os outros medos, medo da rejeição, medo do julgamento, medo de falar em público, medo da crítica, medo de não dar conta, medo de não ser bom o suficiente, medo do sucesso, medo do fracasso, tudo isso aí é medo que se instala baseado nas experiências que a gente tem. Então, por exemplo, a Ana Paula aqui, né, que falou que tem bastante medo de falar em público. Agora, eu vou fazer uma inserção aqui que eu vou pedir para ela fazer um micro resumo do que a gente falou até agora aqui para todo mundo. Tem só 70 pessoas na live. Então, eu vou pedir para ela fazer aqui esse micro resumo aqui, em 5 minutos, ela falar um pouco de tudo que nós abordamos aqui. Cadê a Ana Paula? Só deixa eu ver a câmera dela aqui. Dá um oizinho assim, Ana, só para mim te ver primeiro. Cadê? Ué, sumiu, Ana. Não, brincadeira. Eu não tô vendo ela, não, tá?
mas eu tô só brincando com ela. Ana, não precisa fugir, tá? Não vou te chamar, é só uma brincadeira. Mas por que que eu tô falando isso? Lembra que eu falei que mente e corpo são um sistema único, estão interligados? Então a tua mente e o teu corpo mandam sinais. Eu quero te explicar da forma mais prática e fácil possível para você ver se você entende. Se eu falasse para Ana agora, imagina que a gente está no auditório com 70 pessoas, ao vivo, presencial, olho no olho. E daí a Luana chama assim: agora com vocês aqui, Ana Paula Mendes. E ela vem. O que que acontece? Só faz assim com a cabeça, vocês concordam comigo. Boca seca, coração acelera, respiração fica curta, né? Mão começa a transpirar. Às vezes a mão começa a tremer. E ainda às vezes dá um piririnho na barriga. É assim ou não é? Faz assim para mim se é assim ou não. O que que é isso? É o teu corpo mandando sinais. E a tua mente também, né? Às vezes eu estou numa palestra, alguma coisa, eu falo para alguém falar alguma coisa assim, voz engasga, embarga, gagueja, ou seja, teu corpo mandando sinais. E a tua mente começa, meu Deus, eu não devia ter vindo para esse lugar. Eu sabia que aquele carro cortou a minha frente lá, o sinal de Deus para não estar aqui. Quem sabe a Ana já pensou ali, meu Deus, eu não devia ter entrado nessa live, eu sabia que não era para entrar nesse lugar. Por que que minha internet estava picando antes? Eu sabia que era um sinal de Deus para não estar aqui. Enfim, a tua mente começa a criar situações justificativas, ou seja, ela quer te tirar daquela situação. O teu corpo, fisiologicamente, quer te tirar daquela situação. Por quê? Porque aqui dentro está registrado. Lembra que eu botei lá experiências, crenças, comportamentos, resultados? Aqui dentro está registrado alguma experiência que você teve na sua infância. Infância eu falo até principalmente até os 12 anos de idade, tá? Você teve uma ou algumas. Uma se foi com muito impacto emocional. Algumas se foram repetitivas a situações semelhantes. E aí você teve alguma situação que te remeteu a se expressar em público como algo muito ruim. E falar em público não necessariamente é um auditório lotado, mas pode ter sido um teatro na igreja, pode ter sido uma apresentação na escola, um trabalhinho dentro da sala de aula, um churrasco de família com 7 ou 10 familiares rindo da sua cara. E você teve a sensação, a emoção de vergonha, de culpa, de rejeição, de humilhação, algo assim. E aquela sensação construiu um padrão mental. Por exemplo, falando no mundo corporativo, quando uma empresa tem um problema, imagina que no setor de vendas, né, aconteceu um problema. O que que a gente faz com o problema? Resolve o problema. Depois que se resolveu o problema dentro de uma empresa, qual é a lógica? Eu crio um processo para aquele problema nunca mais se repetir. Certo? De uma forma resumidamente. Então imagina o seguinte, eu criei um processo, atualmente faz igualzinho. Eu tive um problema, uma sensação muito ruim ao me expressar em público. Então atualmente cria um processo, ou seja, um padrão mental. Nunca mais fale em público e não passe mais por isso. Só que qual é o problema? Você segue a risca até hoje esse comando. Aquilo aconteceu há 78 mil anos atrás, mas você até hoje segue aquele padrão ali. E sabe quando você vai mudar? Quando você construir um novo padrão que seja mais atraente para sua mente do que esse velho. Esse é o teu sistema de autoproteção. Eu vou te contar uma última história aqui sobre a questão de mentalidade, antes de ir para o último passo aqui e trazer um presente aqui para vocês. Eu tive uma aluna minha, em uma das minhas imersões, que é o Supera, que essa menina, ela já tinha tentado emagrecer de várias formas, tá? Ela tinha obesidade. E ela tinha 25 anos, alguma coisa assim, quando ela foi no Supera. E essa menina, ela pegou e passou por nutricionistas e tal, e numa nutricionista que ela passou, depois, a terceira, quarta nutricionista, a nutricionista entregou a dieta para ela e falou assim, essa dieta não vai funcionar. Ela disse, ué, por que tá me entregando essa dieta então? Daí ela disse, não, a dieta é maravilhosa, o problema é o teu comportamento em relação à dieta. Será que todas as nutricionistas que tu já passou antes são ruins, ou será que o teu comportamento sempre é o mesmo? Se tu não mudar comportamento, tu não muda resultado. E aí ela falou assim, ó, tá aqui a dieta, mas busca ajuda. Isso a menina me contou depois, né? E essa menina, não sei o que que ela buscou, quando buscou, se buscou, eu sei que em um determinado momento ela estava dentro de um evento comigo. E essa menina, ela estava justamente na busca de saúde, né? A questão de mudança de comportamento na relação à saúde. E aí começamos a viver o evento e tal, e numa das experiências que tinha lá dentro, com um impacto emocional forte, ela acessou as memórias da infância. Não é a regressão, tá? Simplesmente as memórias estão ali. Ela até assim, eu sabia que tinha acontecido, eu lembrava, mas tipo assim, Rony, deixa, já passou, esquece. Só que ela não sabia o impacto daquilo e muito menos como lidar com aquilo. E aí então, ela pegou, dentro daquela experiência, daquela vivência, ela se emocionou muito. E aí eu fui lá, né? Meu time, na verdade, prestou um suporte inicial para ela e depois no intervalo eu fui falar com ela. O que que aconteceu?
Essa menina, ela lá dentro do evento, aos 25 anos, ela voltou na memória dela e lembrou de uma coisa que aconteceu aos 10 anos de idade. O que aconteceu aos 10 anos de idade? Ela foi abusada sexualmente por um homem de muita confiança da família. E durante o ato do abuso sexual, este homem falava no ouvido dela a seguinte frase: vem aqui, você é muito linda, eu vou cuidar de ti. Vem aqui, tu é muito linda, eu vou cuidar de ti. E aí então, eu perguntei para essa menina, lá dentro do meu evento, no Supera, já aos 25 anos, depois, né, de tudo isso, 15 anos depois desse acontecimento, eu perguntei para ela o seguinte: duas coisas. Primeiro, o que tu sentiu quando estava sendo abusada? Sentimento. E ela falou assim: raiva, nojo, culpa, vergonha, ou seja, era um turbilhão de emoções. Teve um fortíssimo impacto emocional, ou seja, uma trilha neural, um padrão mental se construiu. Qual? Eu ainda não sabia. E aí eu perguntei para ela assim: o que tu queria que acontecesse naquele Gabriela, momento? O que tu queria que acontecesse naquele momento? O que tu mais pensava? E ela falou assim, de bate-pronto para mim: Ronei, eu só queria que aquilo acabasse logo e nunca mais acontecesse. Daí eu disse: para mim, tá muito claro, eu já entendi o que está construído na tua mente. Ela disse: o quê? Daí eu disse: olha só, teve impacto emocional? Teve. O que tu queria que acabasse logo e nunca mais acontecesse? O que o homem falava no teu ouvido? Você é muito linda. E o que ela armazenou aqui como padrão mental? Se eu não for mais linda, eu nunca mais passo por isso. A partir dos 10 anos de idade, desleixo com a aparência, compulsão alimentar e toda a camada de gordura que ela começou a construir, para ela não era uma camada de gordura, era uma camada de proteção. E enquanto ela não desligou esse sistema, ela nunca conseguiu emagrecer. 6 meses depois, 27 quilômetros. O jogo funciona assim. Quando vira a chave, o jogo acontece. E aí que eu quero que você entenda, você passou por muitas, muitas, muitas experiências. E se tem alguma área da tua vida que tem algum resultado ruim, é porque tem algum padrão de comportamento. Às vezes não é algo tão gritante e traumático como um abuso sexual. Às vezes são brigas repetidas dos teus pais. Às vezes era a vergonha que você passava continuamente na escola. Às vezes era o bullying na escola. Às vezes eram palavras ruins. Por exemplo, você lembra dos teus pais demonstrarem mais amor ou serem mais agressivos? Tu lembra dos teus pais sendo presentes ou ausentes? Tu lembra por exemplo, relação ao dinheiro? Os teus pais eram pessoas organizadas, comprometidas, eram pessoas que tinham ambição, que buscavam, eram pessoas mais acomodadas, brigavam por causa de dinheiro. Que frases tu ouvia sobre dinheiro? Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, caixão não tem gaveta, rico não entra no reino dos céus, dinheiro é feito para gastar, só se vive uma vez, né? Aquelas frases famosas, né? Alegria de pobre dura pouco, dinheiro é feito para gastar. E aí, Rony, mas eu conheço essas frases, isso é um padrão mental, uma crença minha? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é porque você ouviu ou conhece uma frase que ela está aqui armazenado, conduzindo a sua vida. Mas algo que você ouviu, algo que você viu, algo que você viveu e sentiu, se construiu um padrão aqui, o que eu não tenho como te dizer daqui. Mas alguma coisa está aí dentro, e por isso que você lida com o dinheiro como você lida. Quer ver mais um exemplo? Imagina que na sua infância, o seu pai e sua mãe eram estabilizados financeiramente e eles tomaram uma decisão, uma única decisão, que quebrou financeiramente a família. Um grande investimento que foi uma ruína para a família. A tendência, só uma suposição aqui, a tendência é que você, na vida adulta, depois de ter passado por aquela quebra, aqueles desafios financeiros, quem sabe até uma quebra emocional da família por causa daquela quebra financeira, você tem uma tendência na vida adulta de ser mais ousado nos investimentos ou muito mais conservador? A tendência é que você seja mais conservador, por quê? Pelas experiências que você viveu. Só que isso vale para tudo. Quantos de vocês aqui, e posso falar para homens e para mulheres, que eu vejo que tem mais mulheres, mas quantas mulheres você conhece, ou até mesmo quantos homens você conhece, que estão dentro de um relacionamento amoroso aceitando migalhas de uma relação? Porque a pessoa aprendeu que aquilo ali é o que ela merece. E ela aceita aquilo porque é o que ela merece. Quem sabe, às vezes, até o próprio cônjuge manipula a pessoa, fazendo ela acreditar: se tu me largar, tu nunca vai conseguir alguém, ninguém mais vai te querer. E ela fica condicionada mentalmente àquilo ali. Quantas pessoas têm um nível de merecimento tão baixo que mesmo tendo dinheiro não desfrutam? As pessoas escassas que a gente chama, que não se permite ir num bom restaurante, não se permite comprar uma roupa nova. Aquela pessoa que, Deus me livre gastar dinheiro com uma bolsa dessa, Deus me livre um carro desse preço, Deus me livre um sapato dessa careza. Deixa eu te falar, Deus já está te livrando. Tu não tem? Só que a grande questão toda é, você fica
não é viver acima das tuas possibilidades. Gente que esbanja um dinheiro que não tem também tem problema. Mas pessoas que têm condições e não desfrutam se tornam escravos do dinheiro. E de onde vem isso? Teus pais que eram escassos? Daí, quem sabe teu pai fala assim: ah, eu sou pão duro, mas é por isso que eu tenho. Não tô passando trabalho que nem os outros. E daí você valorizou aquilo ali e você continuou hoje sendo pão duro que nem ele, ou até pior que ele, ou quem sabe num nível menos intenso que o seu pai. Tô só exemplificando. E você carrega essa verdade, uma crença nada mais é que uma verdade que eu carrego comigo. E eu carrego aquela verdade e hoje eu não consigo desfrutar. Hoje eu não consigo doar dinheiro para alguém. Isso me dói aqui dentro. Então, quantos de vocês hoje não se permitem fazer isso? Como é que eu quebro essa escassez, Ronei? Confrontando com abundância. Se permite ir num bom restaurante, de acordo com a tua realidade. De acordo com a sua realidade. Pode ser uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, uma vez por trimestre, de acordo com a tua realidade. Vai num bom restaurante, por exemplo. Estou te dando um exemplo de muitas coisas que podia dar aqui. E aí, e olha só, de acordo com a sua realidade. Às vezes tem casal junto aqui e já começa a se cutucar, viu? O Rony mandou derreter. Não, não é para derreter dinheiro, tá? É para, de acordo com a sua realidade, você desfrutar. Para você sentir naquele ambiente, é isso que eu mereço. Toda experiência que você vive manda uma informação neurológica mais ou menos assim: é isso que eu mereço. Repete para mim assim, aí em voz alta, mas para você aí no teu, é isso que eu mereço. Daí imagina agora quando acabar a live aqui, você vai pro seu quarto, tua cama tá arrumadinha, um ninho de rato. É isso que eu mereço. Quando você for dormir, você coloca aquele pijaminha novinho, cheirosinho, limpinho, ou coloca a camisa da campanha política de que ano? A Dilma aqui te olhando de noite. É isso que eu mereço. Você vai comer sozinho em casa, você faz uma refeição lá. Você coloca o prato da visita para você também, você coloca a mesa para você comer sozinho, ou você come lá no potinho prático, esquentando no micro-ondas, na bordinha do sofá olhando TV para não sujar a louça, porque é isso que você merece. E eu não tô falando de exceção, tá, gente? Eu posso sair daqui, ó, e posso sentar no cordão da rua aqui, na calçada, sentar e comer uma marmita. Isso não vai ferrar o meu merecimento, Ronei falando. Não é exceção, é o que é habitual. Isso que ferra com você. E eu tô te dando um exemplo de padrões de mentalidade. Merecimento tá ligado à vida financeira, à abundância e escassez, a relacionamento amoroso, a você sentir merecedor de ocupar um cargo dentro de uma empresa, crescer dentro de uma empresa. Às vezes você se enxerga como incapaz. E a incapacidade ela está escondida atrás de comportamentos de procrastinação, perfeccionismo, vitimismo, indecisão. Muitas pessoas sempre têm que ser liderados, não conseguem liderar. Está escondido. Isso aí é o quê? O rótulo da incapacidade. E de onde é que vem a incapacidade? Ou pais superprotetores que faziam tudo pelos filhos e roubaram a autonomia deles, ou pais que repreendiam demais seus filhos, com agressões, com gritos, com comparações, e a criança se tornou um adulto que se sente incapaz e que tem muito medo de errar. Então tudo tem uma raiz, gente. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando para vocês de inúmeros exemplos. Mas o que eu quero que você entenda aqui que o jogo é assim. Última história que eu ouvi semana passada de uma aluna minha. Essa menina falou assim: Ronei, psicóloga, bem casada, bem-sucedida, vida estruturada, e ela tinha um planejamento de vida. Eu quero me formar na faculdade, eu quero casar, eu quero construir uma casa e depois eu quero ter um filho. Perdão, queria fazer a faculdade, ela tinha um namorado, eles queriam construir a casa para depois casar e aí ter um filho. Era 4 passos. Se formou, fez a casa, né, casou, estava com uma renda estabilizada, os dois com uma ótima renda. E aí, quando começou a chegar o 4º passo, ter o filho, sabe o que aconteceu? Disparou a ansiedade na mulher e não tinha jeito de resolver. E aí, sabe o que a gente descobriu? Que essa menina, quando tinha 5 anos de idade, foi ao cemitério com a mamãe dela e chegou no túmulo da avó. E quando ela olhou o túmulo da avó, na lápide, estava a data de morte da avó. Só que por acaso, a data da morte da avó era a data de nascimento da mãe dela, porque a avó dela morreu no parto da mãe dela. E aí ela perguntou e a mãe dela explicou: olha, que a tua avó morreu no dia que eu nasci, foi no parto. E aí criou um gatilho. Se eu tiver filho, eu também posso morrer. E de onde é que veio a ansiedade? A ansiedade veio porque todo o plano de vida dela estava construindo, só faltava o quê? Gravidez. E a gravidez estava ligada ao quê? Possibilidade de morte. Então a ansiedade é o quê? Medo do que pode acontecer no futuro. A ansiedade sempre está na frente, né? Sempre é sobre o futuro. Então, enquanto não descobre isso, nada muda. Padrões mentais. Então, gente, as raízes mais improváveis pode estar aí.
Porque não importa o que aconteceu com você. O que realmente importa é o significado que você, quando criança, deu para aquilo que aconteceu com você, para aquilo que você viu, ouviu e sentiu. E por último, tá? Existem inúmeras ferramentas, inúmeras metodologias e muita coisa que eu trabalho, tá? E para finalizar aqui, tem duas coisinhas que eu costumo falar. Primeiro, isso não justifica, mas explica. Jamais julgue um adulto sem antes saber a criança que ele foi. Todos nós temos uma história, algumas mais difíceis, outras nem tanto, algumas mais traumáticas, outras um pouco mais leve, mas todos nós temos um passado e esse passado impacta o nosso presente e o nosso futuro. Então, eu quero que você entenda o seguinte: eu sou apaixonado por isso, tá? Eu não me tornei um treinador de pessoas para ter sucesso. Eu tive sucesso e eu escolhi me tornar um treinador. É uma jornada que eu escolhi porque isso aqui que eu estou explicando para vocês mudou minha vida. Que não falei minha história, esses 5 passos: clareza, execução, gestão emocional, mentalidade. O último que eu vou falar agora para vocês, eles mudaram totalmente a história da minha vida. E por isso que eu criei o método para ensinar as pessoas também mudarem através das mesmas ferramentas que eu, porque eu mostrei de onde eu vim, tudo que eu passei e aonde eu cheguei. Então, o último passo, tá, que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente daí finalizar, é o seguinte: ambiência, tá? O próprio Jim Rohn, que eu mencionei antes para vocês aqui, ele tinha uma famosa frase que ele falava o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quem já ouviu essa famosíssima frase, coloca eu para mim aí. Pronto. O Jim Rohn falava isso. Eu gosto de mudar um pouquinho, tá? Você não é a média das 5 pessoas que você convive apenas. Você é a média das pessoas que você mais convive, dos ambientes que você mais frequenta e dos conteúdos que você mais consome. Escreve aí no chat para mim: pessoas, ambientes e conteúdos. Pessoas, ambientes e conteúdos. Ok? Então, por que que eu tô te falando isso aqui? Tá? Voltando aqui para ver a carinha de vocês, pelo menos os que ligaram a câmera. Eu vou ficar incomodando até o final vocês com isso. E aí, então. A grande questão é, se eu sou a média das pessoas que eu mais convivo, eu tenho que aprender a primeiro selecionar, perceber e gerenciar isso, tá? Existem pessoas à nossa volta que nos impulsionam. Eu tenho que ter pessoas à minha volta que estão vibrando na mesma frequência, tá? Você está aqui num ambiente onde possivelmente 90% das pessoas, porque sempre tem uns pé frio, né? Mas 90% das pessoas, eles estão vibrando na mesma frequência, buscando crescimento, querendo melhoria. Por isso que você está aqui até quase 10 horas, 9h40 da noite aqui, você está aqui em 1h40 assistindo, conectado, porque você quer se desenvolver. E você está na mesma frequência que outras pessoas, né? Não os que entraram e saíram, que ficaram pela metade, mas que entraram e continuaram. Então, vibrar na mesma frequência é importante. Só que no seu dia a dia você tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que são negativas, tem pessoas que são vitimistas, tem pessoas que te atrapalham em algumas áreas da vida. Ah, Rony, minha mãe vive se metendo nos meus relacionamentos. Ah, Rony, meu pai vive se metendo na minha vida financeira. Ok. E aquilo ali é aquilo ali, de uma certa maneira, entre aspas, né? É tóxico para você. E aí, então, a grande questão é: eu tenho que ser intencional para escolher os lugares que eu frequento e com quem eu convivo. Eu tenho amigos maravilhosos da época daquela foto de mecânico lá, quando eu gostava de carro rebaixado, beber cerveja, fazer festa e jogar futebol e coisa, quando eu era aquela minha outra vida. Eu tenho amigos maravilhosos daquela época, pessoas de bom coração, pessoas bacanas, mas alguns deles ainda estão presos àquela mesma vida ainda. Eu não deixei de conversar com eles, eu não viro a cara para eles. Eu continuo amigos, mas eu não empresto meu tempo. Eu não empresto minha energia. Eu não empresto meus ouvidos da mesma maneira. A gente não tem a mesma convivência. Alguns que eu via quase que diariamente, hoje eu vejo às vezes uma vez por semestre, uma vez por ano. Porque eu não quero estar perto de pessoas que vibram numa frequência errada. Tem duas pessoas que eu sempre tenho que buscar ter perto. Anota isso, isso é uma busca de vida. Pessoas que estão vibrando na mesma frequência e mentores. Pessoas que estão vibrando na mesma frequência e mentores. Os mentores encurtam tempo. Eu sempre investi, eu falei para vocês que eu investi mais de 750 mil reais nos últimos 4 anos e meio, nem 5 anos foi, nos últimos 4 anos e meio em treinamentos e tal, e muito disso foi também em mentorias. Mentores encurtam tempo. Esse ano, tá? Eu estou participando de 2 programas de mentoria. Um que eu investi 60 mil reais por ano e outro que eu investi 35 mil reais. Num desses processos de mentoria,
Eu confesso para vocês que pela minha rotina, eu não consigo participar dos encontros com tanta frequência. Isso já foi conversado com o mentor. Só que num encontro com ele, num bate-papo de 20 minutos, uma dica de 2 minutos que aquele mentor me deu mudou em 5% o faturamento da minha empresa. O mentor, não é que tudo que ele vai te falar todo o tempo vai ser surpreendente e transformador. Mas um mentor que já percorreu o caminho, que sabe os intempéries do processo, em uma direção, em um ajustezinho fino, ele pode mudar completamente a rota do teu negócio e da tua vida. Então, invista para estar perto de mentores. Porque assim, às vezes tu tem um mentor, é o teu tio, é teu pai, é tua mãe, é o teu líder de multinível que tem um acesso gratuito, vamos tratar assim. Mas eu entendo que tem pessoas que eu quero, por exemplo, eu entrei numa mentoria de YouTube, 60 pau. Só que esse cara, ele faz 250 mil só de AdSense, só de publicidade do YouTube. Com um canal que vende crédito consignado para aposentado. Eu nunca imaginei que alguém ia fazer um YouTube e bombar com isso. Será que esse cara tem uma coisa para me ensinar? Ele fez o canal do Pablo Marçal, da Elaine Ourives e não sei o que lá. Um monte de gente top, ladeirinha, só cara top. Os top dos top do digital são mentorados por ele. O cara, inclusive, do Rio Grande do Sul. Eu disse, eu tenho que ouvir esse cara. Não posso ficar refém só de um Instagram, por exemplo. Então vou pro YouTube. Comecei agora a mentoria com ele, já tá valendo a pena demais. Então, de verdade, gente, invistam para estar perto de mentores. Alguns vocês têm acesso, aproveitem ao máximo. Número 2, alguns você vai ter que investir. Invista tempo, energia e dinheiro para estar perto das pessoas que vão acelerar o teu processo, tá? E além disso, eu quero que você entenda que as pessoas que andam com você hoje, alguns você tem que se afastar. E já é uma decisão que você tem que tomar. Quem eu tenho que sair de perto urgente? Às vezes tu não sai de perto porque tu é agradador demais. Padrão de comportamento. E outras pessoas, você tem que apenas aprender a dosar. Colocar limites. Se você não escolhe o limite pelas pessoas, as pessoas escolhem o limite por você. Então, por exemplo, minha mãe se mete na minha vida amorosa. Então, quando entrar nesse assunto com a tua mãe, tu corta a volta. Tu encurta o assunto. Tu foge, tu desconversa. E ao longo do tempo, a tua mãe vai entender que aquele ali é o teu limite, que ali ela não entra, é o teu território. Então, tem pessoas que têm que se afastar, isso é óbvio. E tem pessoas que apenas têm que colocar limite em algumas situações. Se você não se posiciona, as pessoas escolhem por você até onde elas podem ir. Geralmente elas passam do ponto. Então você tem que aprender a gerenciar. Então, aprenda a gerenciar o convívio das pessoas que você tem. Aprenda a estar próximo diariamente de pessoas na mesma frequência, nem que seja aqui no Zoom. E aprenda a investir tempo, dinheiro e energia para estar com mentores que vão encurtar o teu processo, tá? Então, pensa nos lugares que você mais frequenta, os conteúdos que eu falei. Tem gente aqui que passa mais tempo olhando Netflix, perdendo tempo nos Reels ali aleatório, e enfim, bobagem. Quando você coloca alguma coisa nos seus ouvidos, você escuta Sofrência e Boladona ou você escuta um podcast para alimentar sua mente? Quando você tem um tempo em casa, você assiste um Netflix ou você lê um livro? O seu tempo, né, que você tem disponível, você habitualmente busca se desenvolver, crescer, evoluir, ou você só quer distração, bebida e farra? O que que você faz? E eu não tô falando um ou outro, tá, gente? Eu não sou um robô. Eu tô falando para você assim, tem um equilíbrio de vida, mas é a lei de Pareto, né? 80-20. 80% do seu tempo naquilo que é mais importante. E 20% você vai ser um ser humano, você vai viver, vai desfrutar, mas 80-20, tá? Então, o que eu quero que você entenda, e até aqui, gente, até aqui, agora eu quero contextualizar, deixar um presente para vocês aqui e depois eu vou fazer um contexto em 2 minutos final aqui. Até aqui, Lorena, muda e deixa agora. Chega. chega. Até aqui, ficou claro para vocês isso? Fez sentido para vocês? Sim ou não, gente? Show. Qual o pilar deles mais fez sentido para você? Clareza, execução, gestão emocional, mentalidade, que é a parte das crenças ali, e ambiência. Ou todos, gestão emocional. Gente, um desses pilares que está fraco, o resultado não vem. Tá? E eu costumo falar sobre todas as áreas da vida. E por isso que eu falo dos cinco ao conjunto. Por isso que eu falo dos cinco. Porque não é um outro. Os cinco tem que andar em sintonia.
Não adianta você ser nota 10 num e nota 0 no outro, tá? Tá desequilibrado. Então os pilares têm que estar na mesma proporção. Eu não tô falando de as áreas da vida, tá? Ser sistêmico, equilibrado. Nós sempre vamos ter as oscilações. Às vezes estou mais focado no trabalho, às vezes mais na família, às vezes mais na saúde. Mas você ficar oscilando lá entre nota 8, 9, 10, 7 é uma coisa. Mas tem gente que fica oscilando lá no 2, 3, 4, 2, 3, 4, é uma desgraça. E tem gente que não percebe isso. E vive em ciclos de desculpa. Então, gente, eu quero, até pedido da Luana aqui, eu vou deixar aqui vendedor falando para vendedor, tá, gente? Eu não quero fazer nenhum processo de venda com vocês, eu quero deixar um convite aqui para vocês, tá? A Luana fala muito do Super, né, que é a imersão, o primeiro produto que eu criei, é uma imersão, um evento. Eu deixo aqui o convite para vocês, dia 27, 28 de setembro vai acontecer a última turma do ano em Porto Alegre, tá? Mas eu quero deixar um outro convite que eu acho que é até mais acessível para todos vocês aqui. Para vocês continuarem andando comigo por 90 dias. Tá? Eu tenho um programa chamado Acelera. Deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho. Um programa chamado Acelera. Um minuto eu falo para vocês disso aqui, depois eu quero te trazer um contexto final. É um programa de 90 dias. Opa, não está aparecendo, né? Programa de 90 dias aonde eu faço encontros como esse, só que tem um formato um pouquinho diferente, porque depois do encontro eu faço o quê? Eu abro para perguntas. Imagina esse Zoom aqui e, Ronei, teve 2 horas, 3 horas de uma aula profunda. Ali eu consigo entregar ferramentas, porque daí eu vou segmentar os conteúdos. Por exemplo, inteligência emocional não vai ser 10 minutos como aqui, vai ser 3 horas, cheio de ferramentas, te entregando todos os mecanismos para você conseguir realmente aprofundar nisso. Então, esse programa é um programa de 90 dias, onde eu vou estar ali forjando você durante 90 dias, mentalidade, hábitos e, logicamente, o foco é resultado, tá? Ali você vai ter encontros, a gente vai falar sobre inteligência e educação financeira, toda a parte de mentalidade, ferramentas, tá? Mudança de mentalidade, como construir hábitos e como quebrar vícios, tá? Uma aula só sobre isso, uma aula só sobre gestão de tempo e produtividade, uma aula só sobre relacionamento amoroso, eu e minha esposa a gente faz juntos daí, tá? Pode ter certeza. Gente, o último evento que a gente fez aqui, evento presencial que eu tô falando, a gente fez subir no palco 32 casais que casaram, tá? Mas, Rony, mas casaram, é transformador, tá? Se você viver essa experiência aqui de 90 dias, você vai ver que isso aqui muda o jogo, tá? Como traçar metas com propósito e objetivos que não quebram no meio do caminho, né? Não ficar ali dependendo da força de vontade que dura 3 semanas e depois acaba, tá? Como fazer aquela análise de perfil comportamental, como você entender, se conhecer, fazer a leitura dos seus clientes, das pessoas, para você aprender a lidar. Não é eu faço para os outros o que eu gostaria que fizesse por mim. Não, você tem que lidar com o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque cada pessoa tem um perfil diferente, quer que vendam para ele diferente e quer também ser tratado diferente. Então você tem que entender, isso aqui é uma máquina de relacionamento. Perfis comportamentais. Saúde física, mental e alta performance, tá? Crença e inteligência emocional aqui, a gente mergulha 3 horas, 3 horas e meia, com muitas ferramentas, só na parte de padrões de mentalidade que eu falei, dos exemplos que eu dei, tá? Eu trago sempre um convidado meu, que é uma pessoa de acordo com a necessidade do grupo. Tem 150 pessoas naquela turma ali, eu vou pegar e vou fazer uma pesquisa. Vocês querem o quê? Inteligência artificial? Tráfego? Marketing digital? Querem gestão de negócios? Eu trago um convidado do meu network com poder de realmente de munição para poder te ajudar profundamente nessa área que você escolher. E aí tem uma sessão de mentoria comigo. Individual, não, ela é aberta, mas eu fico ali às vezes 6 horas de mentoria até todo mundo sanar suas dúvidas. É sempre no final, tá? Então são vários encontros, grupo de WhatsApp. Para vocês são do multinível aqui falando, né? Porque eu já trabalhei com isso. Relacionamento. Tá? Não é aula assim, cada um vai para o seu lado. Eu estimulo muito o relacionamento. Você está em ambiente com pessoas na mesma frequência e você poder criar relacionamento com pessoas de vários estados do Brasil é uma ferramenta maravilhosa, além de outras ferramentas que eu vou entregando ao longo do processo. As aulas ficam gravadas, são aulas ao vivo, não é um curso gravado, tá? Mas eu deixo elas gravadas porque às vezes alguém perde uma aula ou outra, tá? Ou perde uma parte da aula para algum compromisso esporádico e tal, mas eu sempre insisto para participar. E aí, e-books para acompanhar na jornada também. Enfim, independentes entregáveis, tá? Isso aqui é um programa de mentoria, onde eu vou estar próximo de você por 90 dias para transformar os seus resultados, seus padrões, te entregar ferramentas, neurociência, não tem nada a ver com motivação barata, tá? É ferramentas práticas para gerar resultados. E aí,
tá? O ponto é o valor 997, tá? Para você ter esses 90 dias, pode ser 12 parcelas de 99, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Para o pessoal, vocês aqui que estão com a Luana, eu vou mandar para a Luana o link agora quando acabar. Eu mando o link para a Luana e eu vou mandar junto um cupom de 50% de desconto, tá? Então, para vocês que quiserem entrar nessa jornada, então vai dar o quê? 12 parcelas de R$ 49, em vez de 12 de 99, tá? Metade do valor. Então, um investimento de R$ 49 por mês nossa, dá o quê? Dá um lucro de um perfume? E olhe lá. Então, assim, é realmente algo que eu estou fazendo pela Lu, pela amizade que a gente tem, pelas famílias que, né, nós temos um vínculo muito próximo. E eu sei que essa jornada de 90 dias vai fazer o negócio de vocês aqui prosperar, avançar, crescer e além disso, né, vocês vão crescer nas outras áreas da vida que também impactam o negócio. Aqui a gente fala de família, aqui a gente fala de saúde, aqui a gente fala de emocional e aqui a gente fala de dinheiro, negócio, sim. E vocês vão ter além de um mentor, né, que tem expertise nisso, mas também uma pessoa que também já viveu o que você vive hoje dentro do marketing rede, vai poder também te mostrar os caminhos, como eu já treinei muitas pessoas também. Então tá aqui o convite, tá aqui a oportunidade, se faz algum sentido para você. Ronei, estou com alguma dúvida, eu vou mandar para a Lu um contato da minha equipe, eu acho que eles estão disponíveis ali ainda, tá? Um contato da pessoa da minha equipe, Ronei, estou com dúvida e tal, como é que funciona, mando ali e eu vou mandar o link, tá? Só que eu vou deixar esse cupom disponível de 50% só por 24 horas, porque amanhã à noite eu tenho uma palestra numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, e aí eu não posso deixar esse link disponível, esse cupom disponível, porque pode dar conflito ali e o pessoal acabar comprando com desconto, porque o valor para eles é essas 12 de 99, né? Ou 997 à vista. Ok, gente? Se faz algum sentido para você essa jornada 90 dias, eu já mando para a Luana e a gente está junto. Agora, para a gente finalizar aqui, eu quero deixar para vocês aqui essa mensagem final aqui de realmente continuar buscando o crescimento de vocês, tá? Aqui, infelizmente, para alguns pode parecer muito tempo, tá? Pode parecer muito tempo, mas para outros pode ter passado voando esse tempo aqui, essas exatas 2 horas, isso? Exatas duas, né? Tá quase fechando 2 horas, começou às 8h10, né? Tá 1h50 mais ou menos que a gente está juntos aqui. Para alguns passou voando, porque mergulharam aqui no assunto. Para outros fizeram 10 coisas ao mesmo tempo e tá tudo bem. Só que eu quero que você perceba uma coisa. Pelo menos um aprendizado você tira, se você não conseguiu se conectar com o assunto. Perceba que você tem um padrão de sempre estar disperso, ser multitarefa e tentar fazer de tudo ao mesmo tempo, mas não consegue avançar em nada. Lembra daquela imagenzinha? Você tem andado milímetros em várias direções ou quilômetros na direção que realmente importa. E essa mensagem final aqui, eu tenho batido muito em cima dela, tá? Você só entende o valor da ambiência quando você muda de ambiente. Ou seja, procure estar em ambientes onde você tem mentores, procure estar em ambiente com pessoas vibrando na mesma frequência, procure consumir conteúdos que vão te levar para o próximo nível, porque ou você está consumindo algo que te arrasta para cima, ou você está consumindo algo que te puxa para baixo. Alguns que escolheram não estar aqui nessa live, quem sabe alguns estão em fechamento, alguma coisa assim, e tá tudo bem. Mas possivelmente muitos também que escolheram não estar aqui estão fazendo o quê? Estão mexendo no celular, estão olhando no Netflix, estão bebendo, estão sei lá o quê, né? Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas você escolhe com o que você alimenta a sua mente. Então, estou deixando aqui para vocês essa oportunidade. Estou à disposição também. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Estou à disposição de vocês, tá? O tempo é curto, eu queria falar umas 5 horas aqui com vocês, poder mergulhar mais fundo nesses assuntos. Mas, Lu, é contigo. Obrigado pela oportunidade. A todos vocês, eu estou mandando depois aqui o contato do meu time e também mandando já o link ali para vocês com o cupom, tá? Vocês acrescentam um cupom ali para ter o desconto de 50%, beleza? Manda aí que eu vou mandar pro pessoal. Gente, sigam lá o Ronei. Foi incrível, obrigada pelo seu tempo. Ronei, assim, cheio de mentoria. Esse cara sensacional, com essa história de vida, um grande mentor. Vocês viram, gente, ele entende muito disso. E eu gostaria que rapidinho, eu não ia falar isso, mas eu queria contar um pouquinho do meu depoimento de vida, né, do Supera, que é um evento presencial que tem aqui, mas que vai fazer sentido para vocês também. Eu comecei no multinível, então. E eu levei 5 anos, gente, para chegar no primeiro cheque de R$ 10.000. Olha só, eu levei 5 anos para chegar num bônus de R$ 10.000. E eu sempre fui a trabalhadora. Tipo assim,
brocadora, rua, plano, 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 mas o meu termostato financeiro ele não aumentava. Era aquela prisão, sabe? Era 3.000, era 4.000, e eu falava, cara, eu tô fazendo tudo, o que que tá faltando? E foi quando eu fiz o primeiro evento com o Ronei, e ali, gente, destravou tudo, porque eu vim de uma família extremamente simples e humilde, que pai e mãe não sabem lidar com dinheiro até hoje. Então, tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar em relação ao dinheiro, né? Eu sei fazer dinheiro, eu preciso saber agora guardar esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro. Então, são crenças que a gente está sempre precisando quebrar. E nem sempre é sobre vender um produto ou sobre cadastrar uma pessoa, é sobre como eu lido com a situação que eu tenho, como vocês viram aqui. Então, eu levei 5 anos para chegar nesse resultado. E depois que eu quebrei algumas crenças, né, o negócio só foi, eu fui crescendo e crescendo e passei para outras empresas, tive resultado em todas as empresas que eu passei. E por que que eu trouxe o Ronei aqui? Justamente, e compartilhei com toda a Farmácia, quem pode estar aqui hoje, né, teve esse presente. Porque por que que muitas vezes a gente quer muito e a gente não faz? Tá lá, o Evandro Viana passou pra gente, ó, tem que mostrar o plano, tem que mostrar o produto. Você tem um plano de ação nas mãos e por que que você não age? Porque tá aqui, porque tá travado. Então, que você consiga realmente olhar para você, né? Se fizer sentido para você, se o seu coração, se você vê, não, realmente eu preciso, eu tô parado, eu tô estagnado. Faz essa mentoria, eu não tô ganhando nada com isso aqui, gente. Eu quero realmente que você cresça, que você se desenvolva, que você viva a experiência que eu vivi. E vai ter eventos presenciais aqui. Quem é do Rio Grande do Sul, aproveite, eu vou estar lá no próximo. Mas eu queria realmente que ele trouxesse para você ver onde você, quais as crenças que você precisa quebrar para você ir para o próximo nível. Por que que você ainda não é um diretor, não é uma diretora? Porque você não se sente merecedor? Porque você não se sente uma merecedora? Você merece o melhor dessa terra. Você nasceu para viver o extraordinário. A gente está no fechamento do mês. Até quando você vai permitir que a sua mente te sabote e que você não faça o que tem que ser feito, que você não chegue no nível de vida que você merece? Então você precisa identificar isso. E talvez você só vai identificar com um mentor, uma pessoa que vai fazer você enxergar lá na tua infância. O que que foi feito com você que te paralisou? Por que que você não está saindo do lugar? Então, eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para você, que você realmente coloque em prática. Quem aqui conseguiu ter um gatilho de mudança? Alguma coisa que você percebeu assim, cara, isso aqui tá me travando no meu negócio, isso aqui tá me travando na minha saúde, isso aqui tá me travando. Quem aqui teve pelo menos um gatilho de mudança, assim, ó, eu preciso mudar. Eu preciso ter um novo hábito. Quando o Ronei falou lá no início, às vezes você deve estar aí, ó, cara, eu tenho que mostrar um plano porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu preciso. Não. Qual é o propósito que você tem dentro desse projeto? Por que que você iniciou Farmácia? Quais são os combustíveis para você continuar? Então você vai fazer as ações geradoras de renda que às vezes você não gosta hoje, mas porque você tem um propósito. Aonde você vai chegar, a vida extraordinária que você vai ter, as famílias que vão ser mudadas através da sua decisão. Então você precisa tomar uma decisão de gerar novos hábitos de mudança. E tudo começa aqui dentro. E você precisa se tornar para depois você ter, como o Ronei falou muito bem. Então aproveite aí esse grande presente que ele nos deu, tá? O Instagram dele tá aí, ele vai mandar o link e que você tome a decisão de amanhã, e agora, né? Já começar a fazer diferente. Já deixar o teu celular para fora aí, tirar. Ô, é, Alô, tô mandando para ti aqui dois, já botei o cupom de desconto, tá? eu vou colocar Do, aqui no Zoom aqui já para eu eles coloquei e ali, depois eu mando lá, crédito, tá? 12 vezes de 49, já tá com o cupom inserido. Ele pode botar em 10 vezes, em 6 vezes, à vista, enfim, ali pode fazer. E eu mandei um aqui de recorrência. O que que é recorrência? Que tu não ocupa o limite do cartão de crédito, tá? Então ele vai só descontando ali, daí fica 7 de 99. Então, ou seja, daí tu vai descontar 99 por mês e não consome o limite do teu cartão. Apesar de ser um valor baixo, né, o parcelado ali no crédito, mas às vezes está o cartão apertado, só vai comprometer os 99 por mês do cartão, em 7 parcelas daí. Tá aqui. Tu vai clicar ali, tem um que é recorrência, vai ter lá parcelinha, 7 parcelas de 99 e tem outro que tá 12 de 49, que é o crédito daí. Tá? Qualquer dúvida, tem o contato da minha equipe também ali para você chamar. Maravilha, coloquei os 3 links no chat, eu vou mandar nos grupos, tá? Show. Obrigada, Ronei, pela entrega. Gente, que você tome a decisão de não procrastinar. Dê o seu Isso. máximo, dê o seu melhor, identifique os sabotadores que estão aí te impedindo de crescer, vá para a mentoria do Ronei, se desenvolva, porque a hora que você se desenvolver, quebrar essas crenças,
você vai voar, tá bom? Da minha E parte lembra era de uma isso. coisa, né? Ronei, obrigada Lembra de pelo uma seu coisa. tempo. Se quiser concluir. Só falar uma coisa. Eu falei no início e eu quero reforçar aqui. Nunca saia de um ambiente de tomada de decisão sem uma ação definida para isso aqui virar um resultado. Então, se você teve um insight, como a Lu perguntou ali, muita gente botou eu, pega essa decisão, pega esse insight e coloca uma ação em cima disso para isso aí em algum momento virar um resultado. Senão vai ficar só, que legal, percebi, não fiz nada com isso mais uma vez. Tá certo? Então, gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Arrebentem no fechamento. Quero ver vocês trocando de pinha aí, ganhando dinheiro. Lu, mais uma vez, obrigado. Aproveita essa mulher aí que é incrível também, sempre está arrebentando, energia fantástica. E contem comigo, tá, gente? Rede social, seja na mentoria, seja na rede social, seja num evento. Espero poder estar contribuindo mais com vocês aí. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Valeu. Gratidão, Ronei. Gente, boa noite, bom fechamento. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.